iniciar a gravação. As pessoas também não sabem o que desejam. Às vezes você espera que te digam, né? É que vira uma decisão cômoda, né? É mais barato, então deixa eu aproveitar o Entendi. fato de ser mais barato. Para o pessoal do marketing digital, se é que isso existe, né? Marketing digital não existe mais. Se formou em julho de 2006. Fica à vontade, viu? A sua câmera é aquela. É tudo meio avacalhado mesmo, tá? E o número do episódio vai ser o 133. Pode chamar de ovelha. Ovelha mesmo? Ovelha. Engraçado que o Baraca ele sai naturalmente no ambiente de trabalho. Baraca? E ovelha é SPM, né? Falar o Baraca, o Felipe, ninguém sabe quem é. Bora lá, posso ir, produção? Vai. Tem que ter mais a palminha aqui pra bater. Não sei se claquete. Vamos lá. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você, telespectador, raro telespectador, e ele, quem? O magnâmico, o sensato, o querido, né, o educado Marcelo de Toledo Bernardes, né, sempre aqui ao meu lado para, né, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tudo bem, meu querido? Porra, que bem pra autoestima que faz essa introdução, né? Porra! Eu falo isso porque eu sei quem eu sou, entendeu? Muito bom. Cara, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com o Poli. Tamo junto. Toledo. Só eu posso chamá-lo de Toledo. Hein? Ele me ferra, cara. São anos pra firmar o Bernardes, ele vai pra outro lugar. Conhecido como Bernardes, mas por mim é Toledo. É isso aí, é isso aí. Tá tudo bem, Dá? Tudo bem, tranquilo? Graças a Deus. Maravilhoso. Como é que tá aquela mega agência lá? Tá... Cara, é bom, muita gente. Como é que você consegue lidar com tanta gente? Porque é prestação de serviço, né, cara? Como é que você trabalha com 105 pessoas. 105? 105. Rompeu uma barreira do 100. Cara, é que assim, o duro é medir por gente, porque isso aumenta o problema, né? Mas vamos que vamos. É isso. São 13 anos. 13 anos já? 13 anos. Entrando aqui no segundo semestre do melhor ano da Purple. É mesmo? Graças a Deus. É isso. Que legal. Cara, 105 pessoas você tem que ter uma... Porque não tem jeito, né? Nós somos humanos, não somos robôs, né? Então tem coisas... Né? Ainda mais no mundo das agências, que, né, a questão do turnover, né? De gente entrando, gente saindo. É difícil hoje em dia você ter, né? Quem sofre muito com isso hoje é TI, né? TI... O pessoal da área de TI, o cara não fica 3 anos. E você tem que estar preparado para qualquer cenário. Então tem que ser 105 pessoas, todo mundo quiser estar lá. 105 pessoas, todo mundo quiser estar de casa. Tem que estar preparado para o ambiente físico, para o... É complexo, mas graças a Deus... Quem mandou querer ser dono de agência, né? É isso. Quando eu quis era mais fácil. É que o negócio foi ficando mais difícil. Mas eu tô com um timaço de liderança aí que me ajuda, então... Legal. Hoje, o entrevistado também, de novo, né? Mais uma vez, assim, eu optei por trazer primeiro os cúmplices, né? Os cúmplices de vários crimes aí ao longo da história, né? O convidado de hoje, puta, meu, era assim, seria uma ofensa ao bom senso eu não convidá-lo, né? É uma figuraça. Né? O último que teve aqui era, né, ele era educado, pequenininho, né? Você viu tudo, né? Hoje é um baita de um homem enorme, certo, né? Dei aula para ele em 2003, se formou em comunicação social, né, em PP, lá na faculdade famosa da Vila Mariana. Né? Foi lá que conheceu a sua digníssima esposa, Flavinha. Já fica um beijo para ela primeiro. Tem 2 filhos, 2 moleques, e, cara, tem uma trajetória maluca, né, de fazer várias coisas, de experimentar várias coisas. E se a gente antes fez, né, a última gravação desse dia, que não vai pro ar nesse dia, né, mas se a gente fez falávamos do mundo B2B, né, do setor automobilístico, hoje nós vamos falar de coisas totalmente diferentes. Então, meu querido, o nome dele é Felipe Barachini, mais conhecido como Baraca no mundo... Né, no mundo profissional e lá na faculdade famosa Vila Mariana, conhecido como Ovelha. Seja bem-vindo, meu caro. É uma honra ter você aqui. Obrigado, Poli. Prazer, Bernardes. Prazer. A honra é minha de estar aqui nesse programa famoso mundialmente. Vocês perceberam que ele é publicitário, né? Para poder falar sobre, né, trajetória, experiência, história. Então, estou feliz demais com o convite. Valeu, vamos nessa. Espero que a gente possa ter uma conversa digna aqui ao lado desse
desorientador, mas... Muito bem, é verdade. Eu fui orientador do seu TCC, do seu PGE, né? Orientador era o que ele chamava, a gente era desorientador. Desorientador. Mas ele topou ser do seu, né? Porque no episódio passado ele recusou. Não, ele recusou no primeiro semestre, aí no segundo ele topou. Quando faltava só 4 meses para entregar, ele falou, tá bom, agora eu entro. Não foi bem assim, né? Porque tinha a quantidade, era limitado e tal, e eu não pude... E aí eu peguei depois, os caras vieram com uma chantagem emocional do mais alto nível e aí eu... Mas foi muito legal, foi um processo onde a gente aprendeu muito, né? Ali, tem trabalhos que você orienta que você mais aprende do que ensina alguma coisa, né? E aí, no caso deles foi da Mormai, né? Da Mormai, uma puta marca. E em termos de branding, muita coisa a se aprender, né? Com a Mormai. E eu lembro que eu cheguei para eles assim, ó, eu quero saber como é que a Mormai ganha dinheiro, de onde vem o fluxo de dinheiro, né, do Mormai. Eles demoraram 2 semanas, porque eu fiquei perguntando de onde vem o dinheiro, aí eles demoraram 2 semanas, aí a hora que eles entenderam isso, né, aí pivotou o negócio, né, porque é um negócio admirável, né, o negócio da Mormai realmente foi um negócio, o jeito que é concebido é muito inteligente, né. É espetacular, né? Eu acho que nesse caso juntou um grupo ali de pessoas que são completamente apaixonadas pelo assunto que a gente estava falando, que é o surf. E aí juntou, né? 5 surfistas, cara. Existe inteligência nos surfistas. É verdade. Eu acho que aí juntou uma força, uma motivação para fazer um projeto, né? Que estava todo mundo muito interessado, assim. E no caso da Mormai, o primeiro semestre que a gente ficou em contato com eles, não estava claro que o modelo era de licenciamento de marca e que eles não produziam nada. Nem a própria roupa de borracha, que era o carro-chefe. Não estava claro para vocês. Não, estava claro. E eles também não estavam falando tão... Abrindo assim, o jogo. E aí, quando o Poli começou a questionar e a gente começou a fazer as perguntas certas e que aí veio a resposta de que eles só licenciavam a marca e não produziam nada, aí que o negócio pegou. E aí foi aí que ele entrou e a gente... começou a fazer é muito maluco, né, o modelo, né? Porque eles começaram, eles não fabricam nem mais as roupas, hoje fabricam, né? Não. É uma empresa que licencia para eles mesmos. Eles coordenam, eles são donos da fábrica de empresa de borracha, mas eles, né, conseguiram deixar o processo inteiro para licenciamento de marca. E aí é muito louco, porque assim, qualquer produto que tem na loja... E onde é que você compra... não tudo, mas boa parte dos produtos da marca Mormai você compra nas lojas da Mormai. Só que as lojas da Mormai são algumas próprias e outras franquias, que são vendidas pelas próprias Mormai, que vende os produtos licenciados da Mormai. Então assim, você tem o óculos lá, que sei lá quem faz, ou o relógio, era Tecnos, né? Tecnos, assim, eu licencio o relógio Técnicos, né? Eu sou Mormai... Tecnos, né? Eu vou só mudar esse nome, né? Tecnos. Ele falou assim... tá bom, você pode vender. Aonde você pode vender? Só na minha loja. Então, assim, aí ele ganha a margem de lucro do relógio nas lojas dele, entendeu? Caramba. Então é um circuito fechado. Tem coisa que não dá, né? Caderno você tem que botar pra fora, porque caderno você precisa vender na papelaria, né? Mas, assim, a grande parte dos produtos da Mormai só nas lojas da Mormai. E aí, você entende que ele ganha daqui e mas é dele pra ele mesmo. Que ele ganha a taxa de franquia, ele ganha lá na taxa... Aquelas coisas de franquia, você sabe, né? Tem o royalty, não sei o que. Então, assim, modelo de royalty. Ele vem pra ele mesmo, cara. Caramba. Só que esse cara fez isso, ele descobriu isso, né? Ele foi naturalmente, ele não tinha isso na cabeça dele. Mas assim, ficou muito legal, né, esse modelo. Começou com a roupa de borracha. Isso, a história é muito legal. E a partir daí a marca foi ganhando um conceito, foi ganhando, né, uma aderência, e daí para fazer gorro, camiseta, óculos e tal, aí foi o processo dele que foi tem um contexto histórico, que eu acho que o momento que isso aconteceu, a gente, né, não adianta você querer replicar hoje, que não vai dar certo, entendeu? Porque existe um contexto, um momento, e assim, não foi tudo planejado, né? Não, ele pensou no nome, não, cara, era o nome dele e o nome da esposa com Havaí. do Havaí, vambora, né? Só que assim, foneticamente ficou legal, as pessoas sempre achavam que era uma marca gringa, então assim, foi tudo, sabe aquela coisa do informal que virou formal, do atabalhoado que virou organizado e virou uma potência em termos de marca. E tinha inovação, né? E tinha inovação, ele trouxe inovação na costura, porque o Morongo, lá o fundador, ele era médico. E tinha manha para costurar. E aí nessa ele começou a querer costurar as roupas sendo mais. Ele foi morar lá em Garopaba, entendeu? Ele foi morar em Garopaba para ajudar o centro de saúde lá do local, não sei o que. Começou a surfar e pô, mas isso aqui entra água, essa roupa aqui. Em que ano que ele fundou? Putz, já faz mais de 50 anos. Já.
Vocês apresentaram para ele ou para a família? Sim, não, nós fomos 2 vezes lá durante o processo do TCC. Depois a gente deu o livro para eles adoraram. Que legal. Fizeram a capinha de neoprene dos nossos livros. E no ano passado eu tive lá, encontrei lá o pessoal tudo de novo, falamos do PGE. A gente foi numa feira, eu fui junto com vocês numa feira que eles estavam logo lá. Depois que a gente formou assim. Não, eles foram super abertos, assim, porque a gente criticava, né? O trabalho era criticar a marca, né? A gente queria fazer uma outra proposta de branding, um rebranding da marca. Isso. E eles foram super abertos, assim, não teve aquela coisa de não, pelo contrário, eles tentaram ficar o mais próximo possível da gente e a gente ficou ali com aquele sonho de, quem sabe, um dia fazer alguma coisa lá, né? E a Mormai tinha uma pegada, né? Eu não vou entrar nas questões, né, das polêmicas e tal. Mas ela tinha uma pegada legal, né? Porque eu dei consultoria até o ano passado para uma empresa fabricante de cosméticos lá da Amazônia, e ele tinha lá um repelente, né? Eu liguei lá para os caras da Mormai para licenciar, para saber como é que ele licencia lá, né? Porque é natural, né? Porque você pode comer que não acontece nada. Aí o cara falou assim, me liga daqui a pouco, porque tá entrando o suel aqui, eu vou pegar... Eu achei maravilhoso, cara, eu vou pegar a onda, não sei o quê, aí na volta... Esse é o espírito, né? E aí vem, eu não vou falar quem aqui, mas também vem um babaca, porque é um babaca mesmo, né? Da internet falando que não, aqui lá na minha empresa tem que trabalhar 80 horas por dia, né? Não sei o quê, que lá ali como é que fala? Home office só de final de semana, cara, você não entende o processo, né? Porque o cara poder pegar 2 horas de surf tem um comprometimento que ele de estar ali que é maluco. E outra coisa, não dá pra você ficar focado 80 horas por semana pensando numa coisa, você tem que arejar o cérebro, né? E isso te faz mais criativo, mais inteligente. Mas essa pegada no essa cultura deles lá, que é lá de trás um cara chamado Ricardo Sandler, que começou a pensar diferente isso, né? Num tempo que era mais difícil aceitar o pensamento, inclusive, né? Super. Nessa época não tinha nada disso de remoto, home office. Nada. Não tinha, né? Então já foram pioneiros aí também. Quando você se formou não tinha internet, né? Ou já tinha? Tinha, mas estava já tinha Facebook, inclusive. Tá. Já tinha o Facebook. Já estava meio que atropelando o Orkut. Tá. Né? Mas era ainda outros tempos, outra velocidade, né, de internet. Não tinha mobile smartphone. Não tinha smartphone. Não tinha smartphone ainda. O smartphone veio, pelo menos na minha rotina, assim, com BlackBerry a partir de 2009. O BlackBerry morreu também, né? Então, em 2006, quando a gente se formou, ainda não tinha. Era o celularzinho ali, normal, flip. Que doideira. Mas fala aí, você se formou lá, tudo, eu lembro. Bom, aí é uma longa história, tá? Tem histórias, né? Era um grupo de 5 surfistas, né, cara? E você imagina, eles iam viajar para Costa Rica, né? Depois de se formar, e ele falou: vamos aí, Paulo. Eu fui viajar com os caras, cara. Você foi? Fui junto com eles. Posso dizer para você que eu tenho foto minha surfando na Costa Rica. Não surfo de prancha em pé, surfo deitadinho também, que já é demais, né? Mas de bodyboarding, fui com eles surfar na Costa Rica. Meu aniversário, passei lá. Não, foi que legal. A gente se formou com ele, tiramos 10 do trabalho e a gente já ia, né? Só que ele não tinha concordado e nem dado a intenção que ia viajar até passar todo o processo, a apresentação. Porque tem uma questão ética. Quando já tinha tirado 10, já tinha saído da faculdade, já tinha sido a festa, tudo, ele falou: então, quando que vocês embarcam mesmo? Já tá, eu vou também. E ele entrou e foi junto. Que incrível. Foi porque eu não podia falar isso antes de tudo, né? Mas foi legal. Ele falou: vocês são agora ex-alunos, agora eu posso ir com vocês. Mas mesmo assim, foi legal pra caramba. Costa Rica é um país maravilhoso, né? Fantástico. Você voltou pra lá, né? Voltei em 2014. Né? Maravilhoso, puta país, Se cara. pudesse, eu voltado muitas vezes. Ali é um país legal pra cacete, né? E aí eu me formei e fui com eles, né? Eu mais 5 homens lá, 6, né? 8, né? 8, né? São em 8, né? É verdade. 8 caras a gente foi lá pra... Que legal. Né? Na primeira noite a gente lá em Tamarindo, numa pousada meio roots assim, né? Dividindo quartos, todo mundo, aquela coisa Costa Rica, jacaré, os bichos, iguana, pra tudo que é lado. A gente na primeira noite, uma puta de uma chuva. Isso não vai acontecer. E eu rachando o quarto com ele mais um, né? Aí eu ali comecei a ver uma aranha, cara, sei lá, uma porra de uma aranha ali. Eu comecei a tentar achar a aranha. Aí o professor, né? Nosso professor já levanta, vai lá, acende a luz, começa a procurar alguma coisa na mala dele. Eu crente que ele ia pegar uma arma, alguma coisa para me ajudar.
tirou um cigarro ali, foi fumar um cigarro. Eu falei, pô, Poli, mas é a aranha aqui. Ele falou, velho, eu quero que você se foda. Saiu do quarto. Eu falei, porra, cara. Olha o tamanho desse cara que tá comendo de aranha, velho. Pelo amor de Já Deus. mandou essa, já. Eu falei, bom, tá certo, vai. É, o cara que veio do interior, né, cara? Tirou um cigarro ali, eu tava com jet lag, não conseguia dormir. Que se foda. Isso é de Ribeirão, né? Você Ribeirão Preto, é. Como é que pode surgir um surfista de Ribeirão, cara? Que pra mim isso é totalmente... Ó, eu consigo te contar. Minha família, meu avô tinha um apartamento ali no Guarujá. E eu, né, com mais 2 irmãs ali, minha família, meus pais, eles... Férias era ir pro apartamento do vô no Guarujá. Né? Então, então tudo do 0 aos 15, eu conhecia Ribeirão e Guarujá. Uhum. E São Paulo, porque passava na ida e na volta. Né? Então eu já fiquei né, fascinado pelo surf, pelas ondas, pelas pranchas, aquela vibe ali toda que eu... Pô, era no Canto no Maluf, o apartamento, né, que é uma das áreas de surf mais, vamos dizer assim, icônicas assim, da história do surf no Brasil, principalmente em São Paulo. Sim. Então eu tava no meio daquele ambiente e achava aquilo tudo incrível, né? Então eu passava basicamente o ano inteiro esperando chegar a época de ir pro Guarujá. Entendeu? Agora, essa paixão pelo surf, de certa maneira, te moldou a tua carreira, né? É uma paixão mesmo que, né? Porque é muito louco. Aí você vai pra faculdade e conhece 4 caras que surfavam, né? Não, um só que não surfava, né? Assim, né? Porque aí você tinha o Carioca, que é aquele, né, que também precisa vir aqui, né? Acho que é também uma figura, né? O Carioca. Esse é louco, cara. Esse é totalmente louco. O Carioca, você tinha o Ovelha Branca, o Fene no grupo, o Muriçoca. O Muriçoca não. É o nome dos caras. Não, ele não era do grupo. O Muriçoca não entrou no grupo porque ele quis fazer com outro. Quem que era? Era o Adriano Amaral. O Adriano, isso. O Adriano e o Gui Salgado. Isso. Que era o Ana. E o detalhe, não era ninguém na mesma sala. Ninguém? O pessoal da minha sala, ninguém quis fazer o projeto de surf. Ficaram inseguros. Aí eu saí pescando voluntários nas outras salas. Quem quer fazer, A gente juntou esse grupo e, puta, virou uma amizade assim, incrível. É muito louco, né? Mas o Muriçoca foi só porque a gente deixou ele ir pra Costa Rica. Ele não quis entrar no grupo, mas falou, você pode ir pra Costa Rica então, vai. Foi o único de fora. O Muriçoca é uma figura... Onde ele tá mesmo? Ele tá hoje Boticário, mandando tudo lá no Boticário. Tá virou fazendo um trabalho... Tipo Também tinha que vir aqui, cara, que ele tinha que foda. vir. Não, é um C alguma coisa do Boticário. Vou falar, depois você me passa o contato dele, eu vou ligar pra ele. Muriçoca. Né? E aí eu vou revelar o apelido dele, Muriçoca, né? Porque esses caras ficam, sabe, CMO, ninguém sabe os apelidos. Então o cara é Ovelha, o outro é Muriçoca, entendeu? Assim, tem que falar essa coisa. Isso é mas é muito louco como às vezes a paixão determina mesmo, né, cara, um pouco porque aí dali você foi, sempre você esteve ligado ao surf, né? Você se formou, você passou pela agência SPM. Pela agência SPM, né? Entrei lá 18 de março de 2004. Tá. E fiquei até novembro, fazendo esse processo de estágio ali na agência que foi demais, né? Ali que eu comecei a entender esse lance de ser diretor de arte, que era o que eu queria fazer, né? E aí de lá eu entrei na Grey. Você se formou e entrou na Grey? Não, eu tava no meio do... já tava no meio, no quarto semestre. No quarto, cara? Que legal. Aliás, no quinto semestre. No quinto semestre, já tava à noite, né? Já tava à noite. Exatamente, no começo do quinto semestre. Tive sorte lá, fui mostrar lá o portfólio, tinha um professor, o Rômulo, que dava aula de direção de arte. E aí ele falou, legal, tua pasta já tá pra rodar, vou te dar uns contatos de uns amigos aqui. Aí eu liguei para um amigo dele, que é o Marcel Petroff, que é redator, ele trabalhava lá, ele falou, meu duplo aqui é o Vlad Cardoso, que era já um puta de um cara já pioneiro aí da propaganda. Falou, vem aí mostrar a sua pasta para ele. Aí eu fui lá, foi o primeiro lugar na vida assim, que eu fui fazer essa experiência, né, de sentar com um publicitário lá, chegou lá todo de preto, chique pra caralho, assim. Olhou lá meu portfólio e falou, o que você tá querendo o que é, um estágio? Eu falei, Falei, então tá, vou falar aqui com o meu dupla e tal, mas a gente tá querendo um estagiário também, eu te ligo à tarde. Falei, tá bom, à tarde ele me ligou, falou, começa segunda-feira. Olha. Aí já fui na primeira entrevista, eu peguei. E aí, foi legal demais, né? Entrei numa agência, não conhecia a Grey ainda direito, mas falavam que já era uma das criativas e tal. E aí eu comecei lá esse processo de estagiário de direção de arte, né? Uhum. E aí já aquelas coisas assim, já chega... meio sem noção, né?
No primeiro final de semana lá, já peguei um final de semana. Falei, porra, já começou assim, né? Aí... Trabalhando no final de semana, já né? pegou um primeiro final de semana. Aí depois falaram, não, tinha conta de derby lá na agência. Aí me colocaram um dia inteiro pra ficar assistindo todos os filmes que a agência tinha feito de derby. Aí passou uma semana eu vendo comercial, filme, propaganda de derby, material de padaria, né? De ponto de venda, aquilo tudo. Já cheguei pro Fernando Luna, já na primeira semana eu falei, o negócio é o seguinte, cara, eu não fumo, tô enjoado de ver esse negócio aqui, não quero fazer nada relacionado a cigarro aqui, tem outra conta pra eu... Aí ele, porra, é mesmo? Sim? Eu falei, cigarro eu não quero fazer nada. Aí ele, então vamos fazer outras coisas aqui, ó, tem 3M, tem Pringles, tem Mercedes, aí, né, você já... E acho que de alguma forma ele entendeu, o estagiário, né, moleque aí chegando da agência. Mas foi legal, cara. Mas é legal que o pessoal mais novo aqui tinha portfólio em papel, né? Portfólio em papel, né? Pasta era pasta, de verdade. Pasta, né? Acabou isso, não existe isso mais, né? Você montava na cartolina ali, com margem, legenda, tudo. Tudo, né? Era uma coisa... É gozado, as novas gerações não sabem mais o que é isso, cara. Acabou. Não tem mais portfólio. É tudo eletrônico, né? O cara faz um PPT, PDF, né, cara? Um dia desse, uma apresentação que eu sabia que o projetor não era muito bom. Eu falei pra turma lá, cara, vamos montar as pranchas? A galera olhou pra mim com uma cara de interrogação e me perguntaram, pra que você vai imprimir o PPT? É complicado, cara. Não tem a referência. Eu tive que explicar, cara, faz o cartão, a pretinha por baixo, cola por cima, vai ficar assim, ninguém lembra, ninguém sabe, na verdade. Ninguém nunca usou aquelas colas spray. Imagina. Eu montava, parte do seu estagiário lá era montar lá com a galera que sabia tudo e a gente aprendia. E todo mundo botava a mão na massa, porque se precisasse fazer alguma coisa de última hora, e o diretor de criação, o diretor de quem tivesse ali, montava uma prancheta e ia pra reunião. E tem um valor no processo, né? Porque assim, sim. Porque a gente tá indo pra um problema mais complexo, né? Não vou falar uma geração, mas tem diretores de arte que não abrem mais Photoshop. Vai direto pro AI. Vira prompter. Nossa. É um desafio. Não abre o Photoshop. A gente tem que, às vezes, parar a bola e falar, cara, vamos abrir o Photoshop porque não é assim, entendeu? Que doideira. Agora, o estágio era remunerado? Era remunerado. Porque, cara, eu sei que o pior empregador que se tinha na época em termos de estágio, porque eu cheguei a dar aula de estágio supervisionado, né, lá na Faculdade Famosa da Vila Mariana, e assim, era uma matéria obrigatória para DM, não para PP. E aí tem toda uma questão de legislação e tal, né? Cara, os piores empregadores eram as agências de publicidade, de propaganda, porque assim, é um privilégio para você vir fazer estágio aqui, entendeu? Sim. E não pagava nada e falava assim, não, faculdade não adianta nada, assim, a faculdade, o que aprende é a vida prática, então foda-se se tem aula à noite. Tinha algumas agências grandes que tinham renomadas que tratavam muitos estagiários assim. Sempre foi uma entrada muito dura com crescimento rápido, né? Então você tinha que ter isso, né? Por isso que tem o ponto do privilégio, né? Você tinha que poder suportar. Por isso que era difícil. Parece que era um ritual de iniciação, assim, sabe? De uma confraria. Não, mas lá era remunerada no salário mínimo. Tinha lá os benefícios, vale refeição, vale transporte. Eles respeitavam a aula, era à noite, então eles sabiam que 6 horas eu tinha que dar linha ali. E durante o processo do TCC, do PGE também, eu falo TCC que a maioria das pessoas conhece como TCC, né? Mas durante o processo eles também foram super parceiros, assim. Tanto é que quando a gente estava começando a falar com você que eu, de repente tinha que ir para Garopaba para ir lá falar lá com a Mormai e tal, tava uma época meio difícil ali na agência, umas contas meio balançando. E aí teve um daqueles comunicados assim da criação, né? O Fernando Luna chamou todo mundo lá e falou, ó, esse próximo feriado aí, todo mundo precisa vir trabalhar, porque a gente tem que fechar essa concorrência, a gente tem que... E era o feriado que eu ia falar que eu precisava viajar para Garopaba. Caceta. Né? E aí ele já fez um discurso assim, quem vier pedir qualquer coisa, já para nem passa, volta na segunda. Nem volta. Falei, caralho, agora, né? E eu com a viagem marcada, tudo. Aí entrei lá, tomei aquela coragem, falei, olha, você acabou de falar isso, mas é o seguinte, isso daí eu preciso me formar. Né? Senão não tem sentido nada, eu preciso ir para lá e tal. E aí ele falou, não, faculdade é prioridade, só você vai sair aqui. Legal. Ninguém mais está na faculdade. Eu falei, então tá bom, obrigado. Porque então assim, tinha essa... Tinha uma cultura... Eu era da criação, mas só eu estava na faculdade, estava todo mundo já formado. Porque tinha uma cultura na publicidade, às vezes, e até mesmo no jornalismo, do que
Para você ser publicitário, você não precisa fazer faculdade, né? Assim, como você ser jornalista, você não precisa fazer faculdade. Isso ficou muito, sabe, embutido numa época. Você pode ter... O Nizam não fez PP, né? Assim, você tem histórias de grandes jornalistas ou grandes colunistas que não fizeram nem jornalismo, nem publicidade, grandes publicitários que não fizeram publicidade. Mas eu acho que isso é muito mais, o que as pessoas não sabem, que isso é muito mais exceção do que regra, né, cara? A faculdade te ajuda, né? A coisa. Prepara, porra. Né? E aí você ficou na Grey, da Grey. Fiquei na Grey até de novembro de 2004 até janeiro de 2006. Já como diretor de arte? Como estagiário. Tá. E aí em janeiro de 2006, quando teve a fusão lá do Silvio Matos e a separação, que surgiu a Long Play, aí eu fui para a Long Play contratado como assistente de arte, efetivado, tal. Eu estava ali no último semestre. Né? No 7º semestre ali eu fui efetivado, eu fui lá para a Long Play, lá eu peguei a conta do Banco do Brasil Seguros, e aí eu meio que fiquei tocando a conta inteira, que era legal, tinha uma responsabilidade, era um trabalho bacana, e trabalhando com um redator sênior, né? Então foi uma oportunidade legal, porque a Long Play ela era uma agência originada pelo mercado imobiliário, né? Uhum. E era uma coisa que eu não gostava, assim. Então, o que você falou do surf, em relação a moldar a trajetória, na verdade, eu sempre mirei em fazer algo que eu goste de verdade, né? E aí o surf é uma paixão, obviamente, né? Ele é um tema, mas eu sempre tentei mirar na parte da criatividade, né? De produção de filme. Antes de ir para a SPM eu já editava, né? Eu editava filme no Premiere. Caramba. Com 16 anos. Era uma coisa que eu gostava pra caralho, assim. Eu tinha tesão de editar filme. Eu queria ser editor de trailer. Meu sonho era ser editor de trailer. Eu só quero montar trailer. Tipo, eu achava, né, demais fazer esses filminhos assim. Então, eu fui tentando mirar no que eu gosto. E aí nessa, quando casava de ter o surf no meio, era quando eu conseguia ficar mais conectado e mais focado naquilo, porque juntava duas paixões geralmente ali, né? Na vida existe aquilo, né, como diria um velho ditado, na vida existe aquilo que você quer, aquilo que você acredita e aquilo que você precisa fazer. Né? E nem sempre está alinhado, né? Essa frase não é minha, tá, galera? No cara chamado São Tomás de Aquino, mas assim, porque essa é a realidade da vida, né? Porque, concorda, né? Sim. Não tem jeito. Né? Então parecia que a criação era algo que eu gostava mais, porque eu queria fazer comercial, né? Eu queria produzir os filmes, eu fui fazer a faculdade porque eu gostava de comercial, gostava de ver os comerciais engraçados, criativos. Eu falei, quero fazer isso. Né? Gostava dessa figura do publicitário que cria, né? Comercial na época era filme, né? Claro que tinha a página dupla, tinha o jornal, tudo isso, mas o core ali que todo mundo queria eram os filmes. Né? E hoje em dia todo jovem tem CapCut, mas naquela época ninguém, né? Ninguém editava. Era difícil. Você editava com o quê? Com o Premiere. Com o Premiere já? Com o Premiere, porque um tio meu dentista, muito louco, resolveu comprar uma ilha de edição que ele comprou da Pineapple Systems em Campinas, isso em 2000. Nossa senhora. Caraca. Ano 2000. Mas ele comprou pra quê? Porque ele queria fazer uns vídeos, ele queria fazer umas histórias, ele queria fazer uns vídeos de Natal pra família. Caramba! Ele comprou a ilha e falou, vamos lá comigo que eu vou ter um curso lá no final de semana pra aprender a usar essa porra, e você precisa ir lá comigo pra você me ajudar. Ele era aquele tio que tinha uns computadores, que na época quando ainda não tinha, então ele era o tio dentista que fazia uma grana e gastava em equipamento. Que demais. E aí nós fomos pra lá e aprendi a editar lá com ele. E quando a gente voltou, no Natal, a gente fazia umas histórias assim que ele inventava, fazia uns roteiros, a gente pegava os primos, filmava todo mundo e eu editava lá no consultório dele, com a cadeira de dentista do lado, assim, tinha uma ilha ali no negócio com fita cassete, né? Tinha que fazer aquele processo de filmar com as fitas, com as câmeras, botava lá, aí roubava as entradas, sabe aquele começo da Universal, né? As entradas de filme? Então eu pegava aqueles começos e aí ia montando no nosso, e quando a gente passava no projetor ali pra família, parecia que era uma produção Warner Bros. Nossa, cara, que doido. Então, isso eu fazia antes de ir pra SPM, né? E foi meio que uma coisa, falei, quero, né? Então foi meio que tentando trilhar isso, e no final parece que a minha carreira ela é um fliperama ali, um pibolim, mas se você olhar, ela tem uma lógica, tem uma lógica, muito, é que assim,
Cara... E como a infância molda, né? Puta que pariu, que legal. Molda. Eu Agora, venho de uma escola Waldorf, né? Eu fiz formação Waldorf, aquarela, pintura, tá? Então por isso a direção de arte para mim era uma coisa que eu tinha interesse também, que eu gostava de desenhar, gostava, né, dessa... Construtivismo é do caralho. Matemática sempre foi um problema pra mim. Por isso que eu preciso abrir a calculadora sempre ali. Mas que doideira. Porque eu falei isso, a gente falou isso já com outro entrevistado, né? Que às vezes, muitas vezes a carreira que você traça na vida não tem nada a ver com a faculdade que você faz, né? Assim, né? E é muito doido você falar isso, né? Porque assim, eu falei, para eu brifar o Toledo, eu falei, olha assim, a gente entrevistou um cara que é assim, né? E agora vem um doido que... Mas não é, né? Porque tem uma lógica em tudo que você fez, né? Tem mais. Eu acho que o que eu acho, o meu caro Ovelha, que existe uma coragem aí de experimentar coisas, né? Você mesmo falou, né? Porque aí você teve agência, né? Mudar de cadeira é foda. Você foi agência e depois você foi para as produtoras, depois você trabalhou em veículo. Né? Depois você foi trabalhar com a marca, né? Assim, você tem uma visão, acho que, vamos dizer assim, nem tridimensional, quadridimensional, muito legal, né? Mas da Long Play você foi para onde? Como é que foi? Da Long Play eu entrei num processo de questionamento se era aquilo mesmo ali que eu queria fazer, porque não estava já achando que aquela carreira de diretor de arte ali ia me satisfazer, assim. Então eu comecei a me questionar, estava lá fazendo o Banco do Brasil, e meio que o estopim ali foi uma contracapa, um anúncio de contracapa que tinha que fazer lá da Fiesp, quando o brasileiro foi lá para o espaço. Lembra daquela história lá? Então tinha um anúncio comemorativo ali que tinham que colocar o astronauta brasileiro ali fora da nave no espaço, e eu era para fazer a direção de arte daquele anúncio ali, né? Falei, bom, beleza, então tem que ter o cara ali fora do traje, né? Aí não tinha como produzir foto, tinha que pegar uma foto dele e montar no Photoshop o negócio. E eu falei, preciso contratar um cara aqui para fazer o capacete, porque a foto que tinha dele era dentro da nave, e eles queriam ele fora da nave, no espaço. Eu falei, precisa dar de capacete. E aí veio, não tem dinheiro, vai ser sem capacete. Eu falei, como sem capacete? Eu falei, como sem capacete? Eu falei, eu não posso assinar esse anúncio. Eu falei, não dá, vai ter que ser. Puta, cara, no final, velho, saiu. E eu falei, eu não quero que ninguém saiba que eu participei disso. Os caras da agência me zoaram pra caralho. Falaram que ia botar pra inscrever em prêmio, no anuário, não sei o quê. Mas enfim, foi brincadeira, mas foi um momento que, né, começou a pegar. E eu falei, bom, preciso saber se é isso mesmo que eu quero, então eu preciso entrar numa agência forte com marcas grandes, e aí ver como que é uma outra dinâmica de criação, para saber se eu estou frustrado num lugar com marcas aqui, ou se em função do lugar que eu estou, ou em função do exatamente, do que eu faço. Exato. E aí nessa eu já querendo buscar algo que eu, de novo, né, isso aqui eu não estou gostando, então eu quero fazer algo que eu talvez sinta mais aí, né, prazer e tal. E aí pedi demissão. Falei, montei um plano, vou ficar 4 meses sem trabalhar, naquela época, né, olhando no Anuário, olhando o archive, indo em museu, queria ficar num processo assim para refazer a minha pasta, porque eu falei, bom, preciso fazer minha pasta para entrar numa grande agência. E aí no final eu pedi demissão e na semana seguinte apareceu um freela na Talent para trabalhar com lojas americanas, para ser assistente de um diretor de arte lá. E basicamente era 4 vezes o que eu fazia por mês na Long Play. E era um freela, tipo, puta, fácil. Eu já peguei o primeiro ali e aí já pronto. Já fiquei 4 meses lá fazendo esse freela, o que foi legal, porque eu aprendi pra caramba. E de lá não visitei nenhum museu, não fui nenhuma vez na biblioteca olhar anuário, não fiz porra nenhuma. A única coisa que eu fiz foi tirar uns 3, 4 anúncios da minha pasta. Não coloquei nenhum novo, e aí apareceu uma oportunidade lá, tem um diretor de criação procurando um assistente na África. Eu nem pensei em mandar, falei, não vou entrar lá, mas um amigo meu indicou, me ligaram, falei, vou lá bater um papo. Fui lá, peguei, o cara me contratou. E eu falei, bom, entrei na África para fazer... a África na época era... Para fazer... 2007. Para fazer, aí eu já tinha formado, né? Fiquei 1 ano e pouco lá na Long Play, aí, entrei na África em 2007 para trabalhar com Philips, Niva e Grandene. Puta marca, né? Para assistente do Juliano César, que era um diretor de criação que vinha da DPZ, tinha uma carreira já sólida, uma pegada de design, muito de
de tipografia, assim, sabe? Um cara bem elegante, assim, de criação. E aí eu falei, pô, agora tô no, né, aonde eu preciso fazer o tiratema aqui. E eu fiquei 1 ano na África e foi, assim, uma experiência incrível de velocidade, que eu aprendi coisas, assim, a trabalhar no Photoshop, a criar, a ter velocidade, porque ritmo forte, né? Nessa época era um ritmo ainda que era bem complicado, assim, eu cheguei a ficar, sei lá, 12 finais de semana seguidos, assim, e virando noite pelo menos 3, 4 vezes por semana, e era um mercado, era assim, né? As grandes agências tinham essa... E lá era um pouquinho acima ainda, né? Era conhecido pela intensidade. Tinha essa fama, e a fama era real mesmo, né? Mas era isso, você trabalhava com marcas incríveis, a equipe de criação era leva só dos monstros hoje aí que estão, né, Rafael Mas Peterli. essa coisa desse ritmo maluco não afetava a tua capacidade criativa? Hoje a gente sabe que sim. Na época aquilo era o jogo, era o game, normal. era assim. Eu entendo que existe uma... A gente não pode analisar com os olhos de hoje aquilo que era assim que funcionava. E nessa, era isso. Eu tive uma escola ali, oportunidade de trabalhar com o Gordilho, né, o Sérgio Gordilho, e o próprio Nizam Guanais, numas entregas assim que eu olho isso hoje, eu sou grato pra caralho. Tipo, porra, ter a oportunidade de criar peças pro lançamento da TV digital no Brasil, pra Philips, assinando com a Philips, com o Nizam criando título num lado, o Gordilho falando como que ele queria a direção de arte, e na frente, na mesma sala, a diretoria inteira de marketing da Philips falando como que eles queriam o anúncio, e a gente fechando ali na hora uma porrada de peças. Foi um dia inteiro assim, tipo, eu tava lá um dia, chegou meu chefe e falou, pega o teu iMac, entra num táxi e você vai lá pra Philips. Eu falei, quê? Ele falou, pega o seu iMac desse tamanho lá, 20 e tantas polegadas, entra num táxi que o Nizam e o Gordilho estão lá, o Gordilho tá precisando de uma ajuda lá com os programas, você vai fechar lá umas peças que tem que entregar hoje na mídia porque vai sair amanhã no jornal, caralho. Aí eu fui, tipo, puta experiência. Né? Eu vejo muito assim... Então eu sou grato a todo esse momento e ao aprendizado, mas lá eu tive a certeza que eu falei, porra, não é isso. Não, é legal, não né? É isso que eu muito quero legal momento, e você tem sabe? certeza. Às vezes na vida acontece isso, é muito legal trabalhar lá, mas não é isso que eu quero, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que pegou foi a intensidade nesse caso. A intensidade e não vê muito sentido no trabalho ali, que eu era muito photoshopeiro, sabe? Tipo, eu via como a criação uma coisa muito photoshopeira, assim, e desperdiçando muito, né? Desperdiçava muito. Você tinha que fazer muita coisa e desperdiçava muito, assim. Então, foi isso que meio que foi frustrando. Eu falei, pô, eu preciso tentar fazer alguma outra coisa, né? Quem sabe eu consigo trabalhar com surf agora, né? Já tinha essa coisa, viajava, surfava, tudo isso. E aí resolvi... Mas tem uma coisa legal, até eu sempre fico preocupado com a galera mais nova que assiste a gente aqui, né, do digital. É de entender que, assim, né, o que é óbvio pra gente, às vezes pode não ser pra eles, né? Que, na verdade, o esquema, né, do processo criativo, né, é assim, né, você tinha sempre um redator e né, essa coisa que você fala da direção de arte. Uma dupla. Né, uma direção de arte, um redator, explica isso vocês melhor do que eu, porque assim, você tem um diretor de arte, aí você tem um redator e um criativo, é isso? Não? Era organizado, você tinha um atendimento que fazia. Aí tinha o cara da mídia e do atendimento, até aí tudo bem. Vinha a estratégia, o pedido, planejamento, o formato que você precisava entregar, né? Na África vinham uns envelopes assim, e o envelope vinha com adesivo. O adesivo ele era verde, amarelo ou vermelho. E geralmente isso é em relação ao prazo, né? Eu acho que eu peguei um verde só na vida. Nem existia, né? De cada 10 vermelhos era 2 amarelos e o resto era vermelho. Então tinha essa organização, que era ótima. Aí quando chegava ali o pedido, porque você fala dupla de criação. Dupla de criação, era um diretor de arte e um redator. Um diretor de arte e um redator. Tá. Que tinha o objetivo de pensar, né, criativamente os dois juntos ali, mas um olhando mais para o olhar de direção de arte, de imagem e tal, e o redator para a ideia, para os títulos, para o roteiro. Isso aí virou, isso aí eu falo assim, virou designer e copywriter, né? Infelizmente. Porque eu falo assim, existe design, tem muito design no mundo hoje em dia, né? Mas diretor de arte tem poucos, né? Tem muito redator, tem muito copywriter no mundo, mas
redator publicitário tem pouco. Aí o cara vai, o que é mais engraçado é que o cara vai estudando copywriter, né? Eu vejo o pessoal do digital, vai estudando, e o cara se aprofunda, que o cara tem boa vontade, quer se aprofundar, ele vai cair lá no óbvio. Aí você fala assim, meu querido, né? E aí, e a minha crítica, porque assim, você tá vendo uns discursos hoje de internet, de coisa, você fala, meu, isso é feito do copywriter, né? Eu peguei um dia o cara fazendo um post, cara, associando a crise de 29 com a existência da Black Friday. Eu falei, ele foi pegando fatos históricos, assim, copywriter, que eu tenho a impressão hoje no digital, dá nó em pingo d'água, porque ele pega fatos históricos e junta numa narrativa, que você fala, cara, mas não é nada disso. Então, assim, eu falo assim, o redator publicitário, né, bom, com uma boa formação, ele cria fantasias, né, histórias no bom sentido, né? Ele cria ou romances, ou dramas, ou filmes de terror, né? Mas ele cria um realismo mágico, né? Ele cria uma fantasia. O copywriter cria uma mentira. Essa é a diferença, né? Assim, sim. É muito louco, né? E muitas vezes vai com uma primeira ideia, que acho que é um dos desperdícios, né? Assim, o processo criativo era fazer 50, 100 para chegar num bom, né? Então você estressava a criatividade para ir evoluindo. Hoje em dia, cara, se você não estressa, se você não pede, o primeiro ou o segundo é o que você vai pro ar, entendeu? Você precisa doutrinar o novo processo criativo a resgatar um pouquinho, né, desse processo criativo. De estressar. É muito normal. Você faz 50, mas para veicular 50 e deixar o algoritmo escolher o que funciona melhor. Né? Naquela época a gente estressava 50 para chegar num bom e dar uma porrada de investimento ali. E era um processo divertido até, né? Tipo, eu lembro que quando eu entrei lá na Grey, eu tinha um dupla que era da agência SPM, que ele, né, eu fui sozinho lá pra Grey e a gente meio que continuou sendo dupla, que era o falecido Bruno Bortolai, um amigo que infelizmente não tá mais aqui, mas que era um talento assim absurdo como redator. E numa das vezes que eu estava lá na Grey, o pessoal queria produzir um anúncio para ir para prêmio e tal. Então falaram, quem tiver alguma ideia aqui de Procter & Gamble, de algum produto da Procter, nós vamos finalizar um anúncio, né? E aí as duplas, o diretor de criação, só todo mundo lá fazendo. E aí eu achei uma imagem lá que era um cara inteiro tatuado, assim, com piercing, sem camisa, assim, com a cara de mal segurando um ursinho de pelúcia. Falei, puta, tem alguma coisa nessa imagem aqui. Mandei por e-mail pro meu brother, pro Bruno, que não trabalhava lá, falei, cara, você consegue imaginar um título aqui e tal pra essa imagem? Acho que dá pra fazer algo com bold, que era amaciante, né? Aí ele fez um título lá, The More You Use, The Softer You Get. Eu coloquei pequenininho no canto e tal, coloquei um packzinho da caixinha com aquela, o reflexozinho, aquele detalhe que tinha, né, de Photoshop, aí daquela apagadinha, mostrei, os caras não me aprovaram, produziram, saiu lá com o Grey, tudo. Então assim, eu aprovei um anúncio lá, sendo estagiário, com um cara que não era nem de lá. E eles puseram na ficha, né? Então, esse processo era legal. E com esse cara, esse amigo, a gente, às vezes, passava madrugadas em casa, tomando uma breja, comendo uma pizza e pensando em ideias, assim. Pegava qualquer produto ali, pesquisava, vamos pensar alguma coisa para isso. Então, era um processo, que nem você estava comentando, né? Que você estressava a criatividade. Talvez depois você voltava até na primeira, segunda ideia que você teve. Talvez era aquela, mas você deu uma volta. Essa trajetória ela é importante. Ela é importante. Ela é importante. Você estressa para voltar. Talvez não, é melhor foi a primeira ideia mesmo. Porque a minha preocupação é que quando você não estressa, você perde a crítica. Isso. Né? Se tudo vai para o teste, se tudo vai para a veiculação para deixar o algoritmo escolher, você não está decidindo mais nada. Então você não tem mais crítica e crivo, né? Sobre o quão bom ela é ou não. E aí você acaba cometendo esses erros de botar coisa ruim no outro. E aí a grande crítica é o IA, né? Porque outro dia eu peguei aqui, eu testei um IA que faz corte, sabe? Eu já tinha gravado um podcast que eu fui entrevistado e coloquei lá para IA cortar. Ela até corta, tudo bonitinho, mas assim, o que ela escolhe não tem nada a ver com o que você escolheu. E que tem nada a ver comigo, o que eu escolheria é muito louco. E aí você sai da África. Aí eu saí da África e fui para revista Alma Surf. Aí o cara botou o pezão. Aí botou um sorriso no rosto. Aí o cara botou Como que foi esse processo aí? Revista de papel, né? Pra galera saber também. Revista de papel, né? Bimestral a revista. Não, era uma baita revista em termos de anúncio, de tudo. E isso aconteceu porque eu fui convidado por uma amiga da Yang, que estava fazendo na época um grupo de pesquisa para Nova Skin. E a Nova Skin estava entrando no surf e tal, e eles fizeram lá um grupo de 10 pessoas, um final de semana, um feriado em Floripa,
tudo pago, ninguém se conhecia, era meio que um Big Brother, assim, a parada. Então era o tempo inteiro com câmera sendo filmado e eles queriam entender que história era essa da galera do surf e tal. E eu fui como convidado lá da agência e passei um feriado inteiro só falando, sendo entrevistado do surf, porque surf, o que é surf, o que é surf. Eu voltei na segunda-feira e falei, eu vou sair dessa porra, não dá, tipo, né? Voltei assim já com essa... né? Falei, eu preciso fazer alguma coisa com o surf. Aí liguei lá na revista e o dono, o publisher da revista, o Romeu Andreatta, atendeu. Falou, pô, você quer vir aqui bater um papo? Vem aqui. Fui lá e falei, eu sou publicitário, sou apaixonado pelo surf e... eu acho que tem muito espaço na publicidade do surf para crescer, porque o que eu vejo é muito mal produzido, não tem bom gosto, não tem ideia. Então eu olhava as propagandas de surf e o material visual que o mercado de surf trabalhava. Das marcas de surf. E das marcas de surf, eu falava, pô, tem muito espaço para fazer isso aqui direito, porque o que eu aprendia nas agências era algo, né, era uma régua Outro aqui. nível, né? E aí eu falei, pô, quero tentar melhorar aqui. Que Como você que já eu melhoro? tinha experimentado no TCC da Mormai. E aí eu fui lá meio que com esse papo, como é que eu talvez consiga entrar, né? E ele me deu uma realidade, assim, um choque de realidade, falou, puta, mas você quer fazer anúncio pra... Eu falei, é difícil, porque as marcas são de fora e aqui não tem e tal. Então ele viu que ia ser difícil eu ser um diretor de arte que trabalhasse com as marcas do surf naquela época ali, mas ele falou, mas eu tenho um festival, que é o Festival Alma Surf, que já estava acho que na 3ª edição, e eu tinha ido umas 2 já como público, né? E vai acontecer daqui a 3 meses, se você quiser fazer um freela aqui comigo de 3 meses, você me ajuda na curadoria, que era uma mostra de arte, né? Cultura, que tinha exposição de artes e fotografias, culturas e tal, tinha um festival de cinema e um festival de música. Uhum. Ele chamou para meio que entrar naquela produção ali. Eu não entendi direito o que eu ia fazer, eu não sabia direito o que era curadoria. Só sei que ele falou que ele pagava um salário abaixo do que eu tinha na África por 3 meses só. E aí eu falei, é agora. E aí fui lá e pedi demissão. Falei, ó, vou trabalhar lá na revista, lá, sei lá o que é curadoria que eu vou fazer lá do festival, mas vou pra lá porque quero buscar esse sonho e tal. E falei que não estava feliz, que já estava num processo já de quase 2 anos questionando e tal. Ou seja, da agência para o veículo. Da agência para o veículo, para um veículo que já estava sentindo a virada toda do print para o digital, né? Do impresso para o digital. Sim. Por isso que ele já estava fazendo o festival, ele já era visionário já nisso, na leitura dele. Ah, porque ele sabia que ia morrer. Ele era uma editora, ele foi o fundador da revista Fluir. Uhum. Ele vendeu a Fluir, fundou a revista Alma Surf, já entendendo vendo que o negócio de revista ia acabar, né? Tipo, naquela época chegou a acabar para muitas empresas, né? Acabou, claro. Hoje tem, você vai na banca, você vê, mas assim, o negócio foi muito forte ali. Então ele já começou a fazer um festival que era incentivado via Lei Rouanet e que trazia toda essa coisa de experiência, né? E aí eu tive essa conversa lá com o Juliano e tal, pedi, ele falou, nem tem como tentar te segurar aqui, né? Porque você tá falando e tal, pô, boa sorte. E foi um movimento legal, a galera ali toda acolheu e motivou e tal. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá na África, no meu último dia, ele me chamou lá, o Juliano, falou, pô, preciso conversar com você aqui. Eu falei, fudeu, né? Não vão deixar eu sair. Eu já tinha comprado uma passagem pro Peru pro sábado, que eu tinha 4 dias entre sair de uma e começar na outra. Eu falei, eu vou surfar no Peru 4 dias e volto. Aí ele me chamou e falou que ele também tinha pedido demissão, cara. Que ele ficou tocado com aquela história de não estar satisfeito de fazer aquilo, não sei o quê. E saiu fora, e saiu também. E ele tava, diretor de criação. Ele se inspirou com o movimento. Se inspirou e ele ficou uns 2, 3 anos sendo designer de projetos pessoais, fez uma marca com a esposa dele, tipo, ficou num processo, foi para Nova York, voltou, ele teve um tempo ali para ficar imerso assim um período ali para ele, vamos dizer, mais olhando para dentro. Depois ele até voltou para DPZ e tal, mas já meio que transformado, né? Então isso tudo me motivou, né? Falou, bom, vamos lá que vamos ver o que vai acontecer. E aí de um freela de 3 meses, eu acabei ficando 6 anos lá. Louco. Né? E lá eu fiz de tudo. Então, assim, além de fazer a produção lá do festival, assim que passou o festival, eles resolveram ficar comigo, vamos te contratar, me registraram, tal, tudo certinho. Teve já um momento que o designer que fazia a revista, o diretor de arte da revista, encerrou o contrato, ia fazer outra coisa, era um cara freela, né, o Cássio Leitão. Puta de um legend, assim, eu tinha participado da finalização de uma revista já com ele,
E aí eu peguei e falei, não tem diretor de arte para fazer a revista? Eu falei, deixa que eu faço. Fiz umas 2, 3 lá. Né? Então, fui para fazer o festival, produzi o festival, fiz umas revistas e ainda no final a gente, né, uma empresa pequena, familiar, menos de 10 pessoas, fizemos o processo de transformação para o lançamento do almasurf.com, que era o portal, né? Era fazer a migração, né, da editora para um site de notícias que tinha conteúdo e que, né, isso lá atrás, né, velho? Isso foi, a gente lançou o almasurf.com em 2010. E a ideia era ter uma previsão de onda lá dentro, aí vieram umas empresas do sul, de oceanógrafos e tal, montaram um projeto, o projeto ficou caro, e aí no final não saiu a previsão, e foi daí que nasceu a história do Bro, que foi o primeiro aplicativo de previsão de onda mobile first, né, para surfista, assim, não tinha. Né? E aí, aí entra a sua veia empreendedora. Você esqueceu de falar uma coisa importante, que num desses festivais tinha uma foto minha. O quê? Uma foto minha. Ele participou. Eu quis, numa época, ele fotografado ou ele tirando foto? Não, eu tirando foto. Uma foto porque eu uma época na minha vida eu queria ser fotógrafo. Olha. Pouca gente sabe. Uma época eu cheguei a fotografar e cheguei a publicar em algumas revistas. Fiz na revista de surf da... Como é que chamava? A Aloha, que era da editora lá. Tem uma matéria que eu cheguei a fazer isso. E é muito louco, né? Eu adorava fotografar. Fiz exposição, na SPM umas 2, e aí fiz uma exposição uma vez aqui de uma viagem que eu fiz para o Oriente, aqui num restaurante chamado Piola, né? E aí tem toda uma história de gostar de fotografar e tal. E aí tinha uma foto que eu tinha feito lá em Garopaba, de 2, assim, choveu pra caramba, aí abriu o sol e tem 2 arco-íris assim, um surfista segurando uma prancha com os 2 arco-íris caindo em cima dele, assim. Clique meu. Porque o festival, ele era isso, né? Era mostra, cinema... Ele me ligou e falou, você tem umas fotos de surf aí? E aí eu tinha que achar os fotógrafos, tinha que fazer a curadoria, chamar todo mundo. E tinha um curador, né? O Adriano Vasconcelos era o curador lá, ele e o Romeu, eles olhavam tudo. E eu ia, né? Tudo que eu podia trazer de diferente, assim, que não era muito, já, vamos dizer, carteirinha... marcada ali, eu tentei trazer. E aí a foto dele foi uma das que eu apresentei lá, eles olharam e falaram, porra, essa daqui, de quem que é essa daqui? Eu falei, pô, um professor, tal, da faculdade, um cara disse, puta, que legal. E entrou assim, né, sem... Eu só apresentei, né. Que legal. Agora, aí você foi pra área empreendedora, né? Aí foi um também, processo, assim, eu já tinha feito umas ensaiadas, assim, né. Durante esse processo eu já tinha tido uma marca de camiseta de surf, que era a Slide, enquanto eu estava lá Fiz uns pilotos, levei também depois para o Peru, mas não passou de uns pilotos assim. Enquanto eu estava lá na Alma Surf, eu montei a Vamos Aí, que era uma produtora de shows. Vamos Aí, mano, é muito boa, né? Tem alguma coisa parecida com isso, assim, eu ouvi alguma coisa muito parecida com essa coisa do Vamos Aí antigamente. E eu cheguei a sair, eu pedi demissão uns 6 meses, lá, uns 3, 4 meses da Alma Surf, falei, vou fazer a Vamos Aí e tal, fui lá, fizemos um primeiro show no Estúdio M, trouxemos o Mundo Livre S.A. Puta, ficou um negócio do caralho, mas perdemos uma grana. No dia seguinte eu liguei e falei, escuta, posso voltar? Ele falou, eu sabia que você ia voltar, pode voltar. Aprendeu? Foi legal, gostoso? Tá devendo agora? Maravilhoso. Agora vem aqui pra você pagar as contas de novo. Então... Voltava até pra África. Né? Então foi uma primeira experiência que foi curta, né? Foi um voo rápido assim. Mas aí a história do Bro, a gente, né, o Ovelha Branca foi trabalhar na Alma Surf também. Eu sempre tentava trazer os amigos para trabalhar comigo, assim, né? Aparecia uma oportunidade, uma vaga ali, eu tentava trazer. E nessa, a gente olhou a oportunidade para o mercado de surf no Brasil de se ter um provedor de previsão de onda, né, com qualidade e conteúdo também. E aí, antes era tudo no computador, depois é que virou aplicativo, né? Não tinha no celular. Assim, você tentava navegar pelo celular e era difícil. E a previsão também errava muito. Então, várias vezes você achava que tinha onda, organizava tudo, saía 4 horas da manhã, chegava lá na praia, não tinha nada. E voltava louco para casa, né? Então, essas dores assim motivaram a gente a acreditar que a gente conseguia botar esse negócio de pé, né? E aí, fala aqui com um amigo oceanógrafo, fala com outro designer, fala com outro programador, montamos ali um projeto, tudo, e aí fizemos aquele, né, o mais ousado assim do empreendedorismo, na minha opinião, que é pedir demissão, vender carro,
pular de cabeça numa ideia. Eu me reunia com eles nessa época para falar do projeto, né? Eles exploravam a minha boa vontade na minha mão de obra de graça ali. Mas foi do caralho, porque na Alma Surf eu tive a oportunidade de realmente me conectar com o mundo do surf. Sim. De um jeito assim, que aí eu tava na plenitude ali, né? Conhecendo os atletas, conhecendo as marcas. Eu lembro, a gente discutia então, ali legal. Paulo, a gente precisa falar com você. Eu ia lá, sentava e dava orientação. Lá que eu consegui realmente esse acesso que faz uma diferença, né? E aí com o acesso, conhecendo as pessoas tal, e tendo a noção da experiência de como, né, usuário também, a gente arriscou e conseguimos lançar um aplicativo de previsão de onda para o iPhone no ano seguinte. A gente saiu em 2013, em junho de 2013, a gente saiu pedindo demissão e o aplicativo foi lançado em abril de 2014. E aí eu hackeei a WSL lá, que é a World Surf League. Eu fui contratado para fazer um freela em 2014 pela indicação de um manager de uma banda australiana que tocou no festival. Caramba. Cara. Então eu trouxe essa banda 2 vezes pro Brasil, que era do Beautiful Girls, tal, que entrava na nossa curadoria do festival de música. Trabalhei com esse cara. Ele entrou para fazer o circuito mundial, não ia poder vir na etapa do Brasil e me indicou para eles me contratarem para a etapa lá do Rio de Janeiro em 2014. Eu estava na Costa Rica quando chegou o e-mail. E aí eu fui lá, primeiro ano que eu ia fazer um negócio com eles, mas eu estava lançando um aplicativo. Eu falei, vamos lançar um aplicativo lá no Mundial, no Rio de Janeiro. Coincidentemente, a Billabong, que era uma das marcas que eu era já relacionado, patrocinava o evento, queriam trazer um músico, organizei para trazer o Donovan Frankenreiter, que tocou no festival várias vezes. Então assim, foi amarrando tudo. Gravei o vídeo de lançamento com o Donovan, que era um puta vídeo criado pelo publicitário Caio Matoso e o Rodrigo Mendes, que era o nosso sócio. Eles fizeram um vídeo, ficou foda, assim. Pra resumir a história, cara, a gente lançou o aplicativo abrindo o show do Donovan para 30 mil pessoas na areia no Rio de Janeiro. Nossa! E o final do filme era ele falando, "This is for you, bro." E aí todo mundo, aí aparecia a foto do celular com o aplicativo, baixe agora na Apple Store, e ele entrou no palco e fez um show. Então assim, isso custou R$1 pra gente. Então, cara, é muito louco. E nada de planejado, né? Nada, e tudo então, naquela loucura, naquela guerrilha de vai. E eu trabalhando pra a SP, que era até então a SP, sim, a SP, com rádio na produção da transmissão. Né? Então lá eu entrei para fazer uma produção da transmissão ao vivo, que foi eu tô há 10 anos, eu acabei de voltar de lá semana passada. Então faz 10 anos que eu fiz todas as etapas do Brasil e fiz 2 anos Europa, França e Portugal, fiz uma vez na Califórnia também. Né? Que é uma produção totalmente diferente da que eu estava acostumado. Que produção de evento é uma... Não, é uma loucura. É loucura. Mas aí já é né? da WSL. E produção da transmissão do live stream. A produção da transmissão. Caralho, live stream. É isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Né? Agora é muito doido, né? E aí... Na vida, cara, assim, tem outra coisa, né? Na vida existe aquilo que você planeja, aquilo que você acaba encontrando. E assim, a tua trajetória, se você fizer a trajetória de um jeito, você resgata um monte de coisa e faz conexões que você nem imagina. Porque olha que loucura. Loucura, né? Que loucura fazer tudo isso. Isso em 2014, né? Então eu já estava full time lá no Bro, empreendendo e pegando um freela aqui e outro ali. Às vezes eu fazia uns freelas de filmmaker para Hardcore, que era uma revista de surf. Então eu ia lá com um GoPro, uma câmera, filmavam os atletas que estavam no Brasil, ia no rolê com eles, pra bar, não sei o que, montavam uns videozinhos de 1 minuto, eu editava mesmo. Então assim, foi uma época que eu fiquei freelando e tentando fazer o Bro... Não tem jeito. Fazer o Bro achar um modelo de negócio. Porque a gente tinha um produto que pra gente falou, o produto é foda, a gente sabe que isso aqui é legal. Como isso vai dar dinheiro, a gente ainda não sabia. A gente resolveu descobrir no voo, né? Que foi uma coisa que... tipo você normal. Colocar a mão na panela quente ali, você põe a primeira vez, tá na segunda, você já pega a luva, né? Pera aí. Mas aí tem uma coisa interessante, tem uma certa similaridade com o nosso entrevistado anterior, que assim, né? Lembra que ele falou do Denatran, todos os dados de todos os emplacamentos. No caso do aplicativo, você tem dados que vêm da previsão de onda de todas as boias, que são boias de oceânicas, que esses dados são gerados assim, e são disponibilizados de graça para todo mundo, entendeu? São públicos. Sim. E a partir de fazer um tratamento em cima desses dados. Pelo que o Google você tem uma projeção em cima também. Você pega esse dado público e aí a gente conseguia fazer um cálculo, um algoritmo, com um grupo de 6 oceanógrafos que
tratavam essa informação. E é por isso que a informação chegava com mais acuracidade. Eles criaram uma inteligência ali, uma maquininha que, por meio de gente da oceanografia e por meio da gente da tecnologia, para pegar aquele... De novo, é exatamente a questão do Denatran, que ele falou, pegava para gerar uma coisa, entendeu? Quer ver? Até te mostro aqui para você entender. No meu celular aqui ele já não está navegando direito, mas essa aqui é a proposta do aplicativo, então isso aqui mostra o que está acontecendo agora, né? Então Maresias Cantro Moreira, ó, tá ok. Né? E aí eu vejo que a direção da ondulação tá certa, porque aqui o ícone ficou azul, a ondulação, né? O tamanho de onda, a ondulação tá na direção certa, o vento não tá muito bom. Aí eu vou ver aqui uma outra... É muito louco. E o layout bonito, cara. Aqui tá ruim. Que era aquela coisa de tentar trazer mais design, mais, né, a user experience pro... Amigabilidade, né? De ser mais então você vê, isso aqui foi o que a gente criou lá atrás. E ele era um WhatsApp, ele era uma previsão com WhatsApp, porque você criava chats e marcava o rolê, a previsão com os amigos e tal. E aí no final, para ir pro Android, a gente teve que matar o chat. Então assim, a jornada do Bro, puta, ela foi assim uma puta aprendizagem. Uma pós-graduação assim, espetacular, e a gente conseguiu pôr um produto na rua, né? E quando você lançou lá no show, bombou? Olha, a gente achou que ia ter, sei lá, 60 mil downloads, né? A gente... Como projetar isso, né? Não tem ideia, né? Teve ali um pico de download, obviamente, mas assim, puta, abaixo de 1000, sim, né? E a gente foi também entendendo isso, como que convertia, como que as pessoas conseguiam... e a gente lançou primeiro só no iPhone, então pegava um público já mais... Em 2014 o iPhone ainda estava... Né, mas sempre para poucos, né? Mas ele tinha essa linguagem, tanto é que a Apple editou a gente 2 vezes como Apple of the Day de forma orgânica, assim, né? O que era pra gente, tipo, pra mim isso era o Cannes, né? Ganhar um Cannes naquela época, eu falava, porra, a Apple colocou a gente ali com destaque. Legal. Na Apple Store, falou, não, isso aqui é Apple of the Day, falava da gente, contava a história, tudo. Então foi um processo legal pra caralho, mas a gente conseguiu ficar uns 3 anos nessa, né? E aí fizemos uns contratos, fechamos um contrato com o Canal Off, fechamos um contrato com a Mitsubishi, tudo, mas não tinha ainda modelo de negócio, e aí a gente que tinha 3 pessoas que estavam dedicadas para aquilo, a gente, tá na hora agora da gente começar a voltar para o mercado, porque a vida andando, né? Claro. Eu e outro sócio já casado, querendo ter filho, e aí como é que você fica naquela situação, né? E aí foi aí que eu tive a oportunidade de voltar para o mercado e sentar numa cadeira lá na Trator Filmes, no atendimento. O cara é muito louco, né? Que ele saiu lá da agência, foi pro veículo e agora foi para quem está atrás da agência, né? Que é lá na Almacef eu saí de lá como produtor executivo. Saí de lá, assinamos projetos de produção executiva, né? E de produção eu fui para atendimento. Isso na Trator? Na Trator. E lá a oportunidade foi porque... Trator, para quem não sabe, também é uma grande produtora de filmes publicitários, né? Vamos definir assim. Sim, não, fundada pelo Alex Miranda. Uma das referências do Brasil para a galera mais nova que não sabe. Sim, e também de videoclipes, né? O Alex, que era o diretor, um dos sócios, né? E diretor de cena, ele gravou mais de 100 videoclipes, Anitta, tudo isso que você pode imaginar. Então a Trator, ela tinha uma linguagem de videoclipe, que era onde eles aceleravam na criatividade, né? Na piração, assim. E tinha também a parte publicitária. E quando eu entrei lá, foi porque eles estavam fazendo muita produção de filme para marcas que queriam relacionar com o público do surf. Por exemplo, a Oi, a Vivo, a Mitsubishi, a Volks. Essas marcas todas queriam fazer filmes dessa pegada. Sim. E lá na produtora só tinha o Alex do surfista. Quando eu bati lá para ver se tinha alguma oportunidade, ele falou, tô precisando de um cara de atendimento aqui que manja de surf para conseguir tocar os projetos aqui comigo. Então eu entrei meio que exclusivo para fazer os jobs de surf, né? E na primeira semana eu já falei, peraí, se eu vou ter um fixo aqui e o variável, eu já mapeei ali, já vi que não ia funcionar só job de surf. Eu falei, olha, vamos fazer os jobs de surf quando entrar, mas quero fazer as outras coisas também, porque senão eu vou ficar muito parado aqui, né? Então eu fui conquistando um espaço ali para ir para todos os clientes, para fazer Centrum, para fazer Banco do Brasil, Motorola, Jeep. Fiz uma porra. Trator foi um ritmo meio África assim também. Filme pra caramba, muito filme, então um aprendizado fortíssimo. E lá eu tinha uma figura, eles me chamavam de Creative Account Manager. Porque como eu vinha da criação, eles queriam que a estratégia era eu me relacionar com meus amigos criativos, diretor de criação,
Essa galera que já estava já... Quem continuou nas cadeiras foi fazendo assim, né? Quem da faculdade continuou, redator, foi pingando, foi crescendo muito rápido. O diretor de arte também. Meus amigos foram assumindo posições assim altíssimas. Não, você tem caras em grandes agências fora daqui. Como é que é aquele menino da sua turma que está em Nova York lá? O Gabriel Schmidt, o Thiago Cruz, o Caio Matoso. Tem uns caras... toda... quem estava agora em Cannes, o que era da Trator, que é ele e o Japa. O Will? O André, que são dupla de diretores de cena. Como é que chama? O André e o César. O André e o César. O Cezinha. O André Saito e o Cezinha Nery. André Saito e o César Nery. Uma galera muito forte. Tem uma galera que foi para esse mundo do audiovisual na época lá que... Então a ideia ali era conectar mais com a criação, para daí a gente puxar, gerar lead, né, para fazer o comercial, o atendimento ali. Então tinha essa estratégia e, foi um processo legal pra caralho. Né? Eu fiquei lá de 2006 a 2018. Aí em 2018 eu saí de lá e fui para a Zeppelin. Eles estavam procurando um diretor de atendimento. Zeppelin é uma clássica, tem uma produtora, veio antes, eu acho que da Trator, né? Sim, a Zeppelin é das antigas, uma das maiores. Das antigas. Que fez, a maioria dos trabalhos publicitários maiores do Brasil, eles estavam envolvidos. Sim. Finasca, pra caramba, o MAP, tudo isso. E eles estavam já nesse momento refletindo a crise do mercado, né? Porque isso já era 2018. Eles tinham uma produtora enorme em São Paulo, que já enxugou, já estava só em Porto Alegre de novo. Correndo por fora. E estavam querendo reativar o escritório em São Paulo. Né? E aí é engraçado como esses momentos de start, eles sempre aparecem assim, para mim. Né? Então, assim como teve a Long Play, que nasceu ali naquele momento, vamos fazer, não tinha logo, trabalha na litocromia, no carnaval, na escada. A gente tinha escada de incêndio para trabalhar ali, de umas mesas lá. Então, assim, sempre esse momento de start ele veio aparecendo. Na Almasurf veio como almasurf.com, aí o Bro, aí depois lá na Trator tinha meio que uma pegada de tentar dar uma repaginada também. E na Zeppelin eles me chamaram lá para ser um diretor de atendimento, para fazer uma equipe de atendimento em São Paulo. E aí nessa apareceu a oportunidade de fazer um rebrand ali também. E aí contratei esse querido professor para a gente fazer esse processo lá dentro. E mesmo sendo atendimento, né, pude ficar à frente assim, de motivar os fundadores, né, os donos da empresa, lá, o Ricardo, o Grima, a galera ali. O mundo estava girando muito rápido, né? E eles estavam com uma mentalidade, às vezes, lá das antigas ainda, né? Tava difícil para se adaptar à realidade de ter clientes como a Ambev querendo fazer filme de Stella Artois, mandando orçamento com 50 mil de budget, assim. A produtora falou, como assim? Né? E eu ficava, tem que fazer de outro jeito. Tem que fazer de outro jeito, tem que fazer de outro jeito. Porque teve um impacto muito... O impacto do cenário tecnológico foi muito grande na questão das produtoras. Nessa época, em 2018, foi aí que eu soltei o Bro, né? Foi aí que eu decidi que, então, eu ia fazer um processo ali para sair e tal. No final, acabei nunca saindo. A gente acabou fechando meio que junto, encerrando o CNPJ ali. Mas eu já tinha saído e... E aí, depois da Zeppelin, é quando você foi direto para a Ambev? Aí a Zeppelin foi a Ambev, Aí a Zeppelin, de novo, assim, né? Quando eu fui pro atendimento, não era uma coisa que eu queria, que eu buscava. Não tava no drive de quando eu fui para a África e nem de quando eu fui lá para Almasurf. Né? Era mais um drive de tipo, preciso arrumar alguma coisa para fazer enquanto esse outro negócio aqui não dá certo. Né? Então o atendimento me pareceu um ambiente onde eu ia aprender bastante, porque eu queria ficar mais perto da parte da grana, que eu queria desenvolver essa habilidade. Falei, quero ficar perto do negócio, quero onde que faz a grana aqui na empresa. E sabia que era provisório aquilo ali para mim. Né? Então eu não tava lá, quero ser diretor de atendimento. Pelo contrário, eu entrei lá e fiquei apaixonado pelo diretor de cena, pelo processo da direção de cena. Que era tipo um projeto empreendedor com começo, meio e fim muito rápido. E eu achei aquele processo maravilhoso. Eu falei, isso é um tesão. Né? Acabou, é um tesão. Né? É super criativo, né? Envolvendo equipe, todo mundo. É um trabalho de várias pessoas. Então, enquanto eu estava lá, eu queria virar diretor. E quase dei umas arriscadas ali, mas fiquei só titubeando e tal. E aí nessa eu já tinha um filho, o Gabriel, que nasceu em 2017, a gente querendo ter um segundo filho. Eu falei, chega, eu quero agora CLT,
bônus, vale refeição, vale transporte, eu quero presente de Natal, dentista, bingo, mochila, tudo que tá nesse pacote aí. Falei, agora... Não tem jeito. Fui rodando, já mudando, experimenta aqui. Falei, não, agora eu quero isso, e botei na minha cabeça que eu queria entrar no mundo corporativo. E é muito... Foi veículo, foi agência, foi o que vem da agência, agora veio ser o outro lado da mesa, que é a marca. E não aí, é qualquer uma também. E aí nessa eu falei, bom, como é que eu vou entrar, né, nesse lugar? Para onde que eu vou? Vou para o marketing? Vou para, né, onde que eu vou? Aí fui meio que numa linha de projetos especiais, de tentar pegar essas loucuras assim dentro de empresa. E aí, de novo, aquela coisa dos contatos, né? Liguei para o pessoal que eu conheci na época da Alma Surf, que a Skol era uma das marcas que patrocinava o festival que a gente fazia. E a gente desdobrava esse festival, chegamos a aprovar um projeto lá com a Ambev monstruoso, assim, em 2011, 12, né, antes de eu sair. Então, conheci uma galera lá, mandei uma mensagem para eles, falei, pô, tava pensando em, né, ver se tem alguma oportunidade na Ambev. E aí apareceu com o nosso brother Felipe Bratfish. Esse também é o que dá para trazer aqui. Puta, tem que vir, cara, muita história. É. Eu mandei uma mensagem lá para ele tava, né, Brad. Ele na época ele já era o head ali de experiential e sponsor, né, experiência e patrocínio e eventos. Então era uma área de eventos. E nessa área de eventos tinha uma startup que estava começando ali, que era uma unidade de negócios nova que chamava Together Co. E eles tinham testado essa ideia, que era basicamente pegar os grandes eventos da Ambev, por exemplo, o Carnaval, que a Ambev, né, fazia as cotas de patrocínio inteira, mas dividir essas entregas com outras marcas que pudessem melhorar a experiência das pessoas naquele evento, né? Então, assim, a Skol vai lá, compra o patrocínio de rua inteiro de São Paulo, mas ela não queria pagar a conta sozinha. Então, ela conseguiu desenvolver um modelo. Eles podiam rachar com marcas que iam melhorar a experiência. Então, por exemplo, iFood chegava ali para o Carnaval para fazer praças de alimentação. Com marcas de fora da Ambev. Fora da Ambev. Praças de alimentação para as pessoas comerem no bloquinho de rua e para elas pedirem também em casa com cupom de desconto. E aí tem o tal. Uber, marcas complementares. Uber, bolsão de estacionamento para embarque e desembarque. Ola, camisinha, Red Bull, para aguentar pular mais tempo. Então esse modelo tinha sido testado um ano anterior. Que foi descoberto meio que por um acidente, porque veio... A ideia surgiu por causa de um contrato. Né? Os caras, pô, eles leram o contrato, e aí lá acho que foi no Carnaval de BH, né, que permitia trazer novos patrocínios. Falou, por que a gente faz isso no resto? Entendeu? Porque aí você traz, aí tem toda uma história, aí você traz marcas que às vezes não tem experiência. Primeiro, não dá para participar do Carnaval porque o patrocínio é muito grande, certo? E segundo, o cara não tem experiência de patrocínio em grandes eventos, entendeu? É diferente você falar de uma Ambev, ou de uma Pernod, ou de uma Diageo, e falar do cara do Veja, entendeu? O cara, tá, participar do Carnaval como? Né? Entendeu? E aí você rachava a verba, entre aspas, e só que no sentido de promover uma experiência mais completa para quem é usuário do Carnaval. Então o contrato do Carnaval permitia que a Ambev subvendesse? Isso. Mas não era assim, eles conquistaram isso. Ah, não era assim. Eles conseguiram em São Paulo foi, em BH aí, já era, né? Em BH sim, aí quando conquistou, eles falaram, vamos estruturar isso daqui. Tá. E aí estava na mão do Brat estruturar isso, e ele tinha que contratar uma pessoa para ser o head de parcerias, para ser o head para fazer o processo da Together, né? E aí quando eu mandei uma mensagem para ele estava procurando alguém lá de dentro, mas geralmente quem entra lá, né, trainee, vai fazendo uma experiência muito interna ali, né? E para essa posição, porque ele estava pensando, eles queriam estruturar a Together como uma unidade de negócio com CNPJ próprio, operação própria, para poder captar patrocínio, né? Então assim, tinha que vender cotas de milhões para outras marcas entrarem. Então esse processo lá dentro tinha que ser todo estruturado. E para apresentar os grandes eventos, então tinha que assim, fazer eventos com os maiores anunciantes do Brasil, falou, não, nós vamos ter o Carnaval, nós vamos ter o Circuito Sertanejo, nós vamos ter Copa do Mundo, que nós estamos comprando todas essas cotas aqui, mas a gente quer agora abrir novas cotas para os parceiros virem, né? Então era uma oportunidade incrível. Foi uma coisa muito... E aí me chamaram para essa loucura, assim, né? Falaram, como um milhão de mídia, né? Temos aqui essa... Compra a propriedade para revender. Isso. E o engraçado
eu tinha acabado de receber uma proposta para ir para a Amplify, na área de criação, para fazer meio que uma produção de conteúdo para as redes sociais lá com o Mitsubishi, né? E eu tinha sido buscado lá por eles, né? Um criativo de lá que me encontrou e ele me chamou e tal, e aí eu tava nesse processo, eu falei, puta, legal, fui indo, fiz 1, 2, 3 entrevistas, na paralela eu tava mandando mensagem lá pra Ambev, mas ninguém respondia, e aí chegou um dia os caras, beleza, conseguimos, pode avisar aí na produtora, na Zep, que você vai vir pra cá e tal, nós vamos te mandar a proposta pra formalizar com a RH, tudo aquilo. Falei, pô, legal pra caralho, vou voltar pra criação, né, então vamos em frente. E aí, mandei uma mensagem lá pro Brat para agradecer, falei assim, a gente estava, né, tentando marcar alguma coisa, mas eu peguei aqui aceitei uma proposta na Amplify, tô indo lá pra agência, pô, obrigado aí pela oportunidade da gente conversar e quem sabe um dia a gente marca esse café para se conhecer, né, e tal. Aí ele respondeu, ela falou, não, cara, calma, segura aí, vem aqui hoje que eu vou te fazer uma proposta. Nossa. Eu falei, puta caralho, como assim, né? Eu vou ter que ir lá ver, né? Você já tinha aceitado ou não? Eles tinham concordado em dar tudo que eu tinha pedido. Só não tinha chegado a proposta. Não tinha chegado a proposta ainda e eu já tinha pedido demissão já da Zep. Eita. Já tinha avisado, os caras me deram parabéns, choramos. É isso. Que ela é uma família também, puta, então eles adoram eles. Já tinha ficado já aquele momento assim, mas aí não tava ainda, eu não tinha um e-mail falando que tava tudo certo, tava meio que que pra mim é o que vale, né? Combinamos, tá tudo certo. Mas aí eu fui lá pra ouvir. E era essa loucura, vem fazer a Together aqui na Ambev, é uma startup e tal, e você vai ser o cara que vai liderar aqui esse processo, trabalhar com os squads, né, montar isso tudo aqui, e Ambev, aquela coisa toda. E aí, cara, foi foda, eu sofri demais, assim, porque eu falei, não, mas eu aceitei lá na outra, eles, não, mas já mandaram? Eu falei, não mandaram, então nós vamos mandar antes, não sei o quê, e foi assim, a Ambev mandou 18h15 e o da Amplify chegou 18h36, sabe, foi tipo assim... E aí, cara, eu sofri, marquei com a minha psicóloga, fiquei uma noite sem dormir, assim, porque eu não conseguia voltar para trás numa coisa que eu já tinha dado a palavra. É nessas horas que ele também manda mensagem e me liga, entendeu? Liguei pro Poli, falei, cara, o que eu faço? Né? O que eu faço? E agora? Porque minha esposa estava grávida do 2º filho, tinha toda aquela coisa de empresa que eu estava querendo, na agência não ia ser CLT, ia ser aquele modelão mais... eu já estava mais acostumado ali, mas puta, eu tinha já falado que eu ia e chegou a proposta, né? Os caras conseguiram tudo que eu tinha pedido lá. Mas aí, puta, fiz esse processo todo e acabei decidindo, eu falei, porra, eu vou ter que ir pra Ambev, porque senti que era aquilo que eu tinha que fazer, né? E no final, o trabalho começava oficialmente dia 3 de março, esse processo todo foi em fevereiro. 3 de março eu comecei na Ambev. O Poli foi uma reunião lá comigo porque eu já chamei ele antes. Já falei, tem um negócio aqui, uma loucura, você vai vir comigo, eu vou te contratar pra gente fazer esse projeto junto. A gente fez uma reunião presencial, dia 12 de março, lockdown, fechou, Covid. Eu fiz o projeto, lembra que eu te falei da metodologia das pressões? Eu fiz o projeto, a gente fez o projeto junto com o planejamento estratégico, branding, né? Junto com a Japa. A Tata. Tá sumida. E aí, é sumida, não é que ela está sumida, o sobrenome dela é sumida. Precisa vir aqui também, né? Também. Aquele jeitão oriental dela. E aí a gente começou a fazer, veio a pandemia, cara. Aí fudeu tudo, né? Assim, aí eu fiz foi a primeira vez que eu apliquei a metodologia das pressões, um caso prático, grande, com um relatório parrudo e tudo. E aí foi muito legal, né? Porque foi assim, puta, quem é que a gente vai trazer como marca? Puta, Poli, você conhece alguém em tal lugar na Pernod? Vamos entrevistar a Patrícia CMO da Pernod, vai vir aqui também. Vamos entrevistar o menino da SBP, né, de Veja. Quem é o CMO da Veja lá? É o coisa, vamos chamar. Poli, você conhece as empresas que fazem produção de festa lá nos Réveillons lá do Nordeste? Não, tem um aluno, aí fui juntando todo mundo. Eu não sabia que isso tinha o valor que tinha, né? Aí você entrevistou gente pra caramba, né? Pra chegar nesse modelo... E pensa que assim... E eu tenho orgulho de dizer que eu estava no comecinho da pandemia. Aí eu falei, numa das pressões, eu falei, a mudança de comportamento, né, pós-pandemia. Incontroláveis. A mudança de comportamento das pessoas pós-pandemia foi uma variável que eu considerei ali no... Olha. Foi muito legal. E aí teve uma coisa muito maluca, né? Porque precisou acelerar, lembra? Tinha uma pressão para acelerar o projeto, porque veio a pandemia, o que veio?
os shows online lá. Aham. Exato, porque era para ser E um já negócio aí era de já, pessoas, aí né? a Together deu. A gente promoveu o circuito live sertanejo. E aí, Brahma, não foi? Brahma, Brahma, exatamente. e aí já o repartiu conceito foi ali aplicado aí nas lives. Aí. nas que lives. começamos a trazer as marcas para patrocinar as lives. Junto com E coisa. aplicou o mesmo modelo, só que ao invés de ser em evento com pessoas aglomeradas, era para fazer live. Ué, Isso aqui, né? online, Produção, offline. streaming de pessoas. E aí, com a experiência que eu já tinha de streaming da WSL e tudo isso, a gente foi, naquela guerrilha toda ali para fazer acontecer. Mas, cara, pensa que eu não consegui terminar o meu processo de onboarding lá. Uhum. Eu não tive todas as palestras, tudo que eu não fiz a rota, porque fechou tudo aquilo. E começando a trabalhar numa estrutura dessa, com Windows, com PC, e eu a vida inteira, eu nasci no Mac. Uhum. Né? E de repente eu cheguei lá e falei, mas peraí, vocês vão Não me dar esse sabia nem computador apertar o aqui, botão. um ThinkPad Lenovo aqui. Eu falei, jura que é isso aqui? Eu já fiquei assim, falei, não vou conseguir. O vermelhinho lá no meio? O vermelhinho no meio. Eu falei, nossa, Você sabe como é que que é vai ser loucura? isso? Eu lembro Em casa disso. não tinha escritório, não tinha, né? A minha esposa estava grávida, estava lá na casa, tudo. De repente teve que montar um escritório no quartinho lá da lavanderia. Não tinha home office. Foi? E você sabe uma loucura? Eu lembro disso, porque a gente fez a reunião e logo depois acho que a gente fizemos uma ou duas. Aí o cara falou, olha, e aí ligaram para mim e falaram assim, olha, se você teve reunião com 2 pessoas que foram diagnosticadas com Covid. Lembro. De abraçar e beijar no início de março. Eu falei, fudeu, cara. Eu que te falei, foi. Sim. E a gente não teve. Mas, ó, você teve com a fulana de tal, ela tava com Covid, você teve com a fulana de tal e tal. Aí eu falei, gente do céu, você dava um cagaço no começo, né, cara? Não, foi foda, cara, mas de novo, assim, foi a coisa certa a fazer, porque no final, lá, infelizmente, lá na produtora eu fiquei sabendo que a posição lá acabou sendo descontinuada quando veio a pandemia. Né? Então, sei lá, imagina se vai. Aí, né, eles tiveram que fazer também o que eles precisavam lá, mas a galera da agência foi, principalmente o meu amigo lá, o Sergião, ele apoiou assim também, né, da Amplify, falou, cara, tá tudo certo, tal, vai que vai. E aquelas decisões assim difíceis, né? Sim. E acabei ficando 3 anos na Ambev, né? Acabei ficando lá 3 anos, aprendi muito, fiz processo de mudar de posição, de área lá também, né? Porque lá também é uma fábrica de experiências, né? Não, mas se a gente for fazer um podcast só com a Ambev, dá para fazer um podcast de 1 ano só com gente da Ambev. Começa pelo Dani Vax, lá em cima, e você vai descendo, pega o Felipe, o Brad, né? O Brad, e aí depois, cara, tem um menino da Antártica que é ex-aluno. Puta, ali assim, eu entrava lá, cara, eu ficava surpreso que as pessoas não conseguia fazer reunião com ele. Nesses 2 dias que a gente teve presencial. É muito louco, é um monstro, né? É um monstro. Maravilha. Mas antes de você falar do momento atual, tudo isso a gente vai chegar no momento atual para você fazer o seu merchan. Eu quero fazer uma coisa. Né? Porque não, tá com um projeto super legal também. E mais também que tem a ver com o mundo do surf, mas também, né? Mas antes de você chegar, eu quero fazer um teste aqui com você. Nós só pra gente fechar, porque a gente tem um tempo ali e tal. Mas assim, vamos lá. A primeira coisa que assim. A gente se conhece há quantos anos? Puta que pariu, né? 2003, cara, pelo amor de Deus. 21 anos. Você acha que desde lá, assim. Você aprendeu lá na escola famosa, né? Assim, o que era marketing? Você acha que mudou nessa coisa? Você acha que a definição de marketing pode ser considerada a mesma hoje? Você lembra aquela coisa, satisfazer as necessidades dos clientes? Você mudaria alguma coisa hoje na concepção de marketing? Ou você acha que as origens, né, têm que ser repensadas? Acho que a gente está falando a mesma coisa. Vai mudando só a forma como faz e um pouco o ângulo, como você... Sim. Porque no final a gente está falando de criar associações e vender coisas para as pessoas. A gente vende produto, vende experiência, vende lifestyle, né? Então acho que isso não muda nada. Agora, se antes a gente fazia no jornal, no filme do intervalo da novela, ou no TikTok, ou no Instagram, eu acho que são as mudanças que a tecnologia vão trazendo, e o comportamento das pessoas, mas no final... Eu acho que a gente está falando de marketing, nesse sentido, vendendo coisa. Que vocês são caras que respiram o processo de comunicação. Eu chamo de comunicação de marketing, que claro, vocês falam muito mais propaganda ou publicidade, mas eu tenho a visão, né, assim, comunicação de vendas é comunicação, marketing direto é comunicação. Mas vamos falar da comunicação
publicitária, propaganda, né? Qual é a grande tendência hoje, na sua opinião? O que está acontecendo? O que vem te chamando a atenção hoje? Bom, do que eu tô vendo... Porque você tem uma experiência, Sim. É isso que eu te perguntei, né, lá atrás, né? Você era do tempo do portfólio em papel, né? Sim. Você viu a internet nascer, você viu o digital vi, nascer, a comunicação sim. digital. Você passou por todo esse processo, você viu as revistas morrerem, né? Você viu outras coisas nascerem, né? Eu acho que é meio que aquela coisa da onde que está o poder, assim, né? Antes as pessoas elas eram muito sem participação no que elas recebiam de comunicação, inclusive do que elas compravam, né? Você não tinha contato com a empresa, assim, aquela coisa... Você não podia falar. Então acho que o poder de voz hoje mudou muito. Porque até então a pessoa ela tinha os canais ali para ver na televisão e o que aparecia de comercial para ela na hora ali era onde ela se informava e comprava as coisas. E aí a mudança que a gente viu acontecer é que esse poder ele foi passando, né, das marcas para as pessoas, né? Quando veio aí a geração das redes sociais, sim, as pessoas começaram a ter um poder de voz mais ativo. Eu acho que isso influenciou a forma como você comunica. E hoje, o que eu tenho visto, pelo menos até então, e tenho bebido nessas fontes, é que esse poder, vamos dizer, singular das pessoas, ele está sendo potencializado pela formação das comunidades, que é o que as marcas hoje estão falando. As marcas hoje querem entrar nas comunidades, principalmente pós-pandemia agora, que é o que está com muita força, né? Então os grupos... Participar do movimento. Né? Os grupos que se juntam em torno de uma paixão, em torno de um objetivo. E tudo hoje é comunidade, né? Você vê as marcas falando, não, porque é a comunidade disso, porque é uma comunidade daquilo. E é uma coisa que também é antiga, né? Pô, comunidade é tribo, tal, não está inventando a roda aí. Mas eu acho que o poder agora ele está mais no coletivo, que são as pessoas se juntando, né? Para defender uma causa, para alguma coisa. Então, acho que o que mudou foi esse poder, assim, sabe? De sair da mão do anunciante que e das agências monolítico, e né? começar assim, a ir mais individualmente. Agora acho que está forte aí, pelo menos para mim, a percepção, a questão do coletivo, assim, das comunidades. Tá. Se a gente não sei se faz sentido ou não, mas... Não, claro. Você falou de uma trajetória, muita trajetória maluca, legal, né? E aí eu digo para você o seguinte, tá... Você se formou faz, puta merda, 2006, né? Vai fazer um tempão. Que recado você dá para o cara que está saindo agora da faculdade ou o cara que está entrando agora no mundo da publicidade? Qual seria o grande recado que você dá para esse cara? Qual é a dica que você dá para quem está começando? Não precisa ser algo... Não, tranquilo. Acho que a palavra da vez para mim é paciência. Paciência para conseguir alcançar o objetivo. Eu acho que quanto maior é a ambição, maior é a paciência que você tem que ter, né? Porque ambições muito grandes levam tempo e tem que trabalhar. Não tem segredo. A galera acha que não, quanto tempo você está com a sua agência? Tipo, não é 3 meses, né? É década. Então acho que as pessoas hoje estão muito imediatistas. Eu vejo pelos meus filhos, assim. A gente entra no carro... É muito louco, né? Coloca a metálica... Coloco, pode deixar. Aí liga o carro. Coloca a metálica. Eu tento ensinar. Eu falo, cara, você acabou de pedir. Eu ouvi. Eu vou pôr. Calma. Pelo menos é metálica. Tá. Eu já coloquei na Nirvana. Antes que mude de ideia, né? Não, metálica, Nirvana. Os moleques são demais, cara. Então agora pirando no Smashing Pumpkins. Eles falam, pai, coloca aquela das abóboras amassadas. Que demais. Mas é isso. É imediato, né? Pede as coisas. Me vê um copo d'água. Eu levanto, tô indo pra cozinha, pede um copo d'água. Calma. Então acho que o recado para quem tá vindo agora na faculdade é paciência, calma. Né? Confia no legal no processo. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que vem aqui. E é legal se você juntar todos esses recados, tem uma certa complementariedade bem interessante. Né? Vai, agora um ping-pong. Pai bola, hein? Sim. Tá bom. Uma marca que você admira. Nike, tá. Dentro do teu projeto atual, seu principal concorrente? Principal concorrente? Em uma palavra, seu principal concorrente. Puta que pariu, essa foi difícil, porque... Bom, principal de tudo que você falou até aqui, sei lá. É que é um clube de surf digital que não tem, né? Mas, bom, o principal concorrente são as marcas de lifestyle que estão querendo
beber em comunidades, né? Então, assim, acho que as marcas que querem viver do surf, que querem beber do lifestyle do surf. Tá. Algo que ninguém sabe que ninguém sabe sobre você que você não falou aqui. Que ninguém sabe. Sobre você, durante a entrevista, até outras pessoas sabem, mas algo que pouca gente sabe a seu respeito. Você, olha, você não falou até agora. Eu já tive que furtar uma bateria para realizar um show. Então eu tive que invadir uma casa, pegar uma bateria. A bateria. Bateria. Pô, não era pra ser tão sincero assim. Pedir desculpa depois pra pessoa e fazer um show. Mas era uma pessoa conhecida? Não. E como é que você sabia que tinha uma bateria lá? Um amigo da pessoa sabia que tinha e falou, lá naquela casa tem uma bateria, mas eu não consigo falar com o dono não tá lá. Falei, posso tentar entrar? Aí eu entrei. Que loucura! O portão tava aberto, eu empurrei o portão assim, o portão abriu. Lá em Bituba. Não, de qualquer maneira era alguém conhecido ou semi-conhecido, vai. Mas entrei numa casa ali que... Que loucura, adoro essas coisas. Em poucas palavras, uma decepção. Eu pergunto a decepção por causa da prova, lembra do carimbo da prova? Uma decepção. Uma decepção? Uma decepção foi não ter conseguido achar o modelo do Bro. Tá. O modelo de negócio do Bro foi uma decepção de projeto, assim, de porra. É que talvez ele nem fosse possível de ser achado naquele momento. Hoje seria. Talvez. Hoje seria. Mas foi uma que doeu, tá. assim, doeu. Essa doeu. Normal. A vida as dores fazem parte da vida. Professor Paulo, em uma palavra. Autêntico. É incrível, né, cara, como as coisas acontecem. Por fim, qual o seu sentimento nesse exato momento? Alegria. Alegria. Para fechar, fala do negócio atual, que é uma ideia muito louca, porque esse doido também foi se meter com NFT, cara. Ele que me ensinou o que eram NFTs. E aí explica agora. Bom, foi um processo lá da Ambev. Tem esse mesmo autor que eu falei para você do fim do marketing, ele falava assim do livro, que eu não sei se eu falei nessa entrevista ou no anterior, acho que foi no anterior que ele falou assim, o problema das grandes marcas é o seguinte, elas querem criar um movimento. Assim, não cria um movimento, faça parte do movimento. E essa coisa de fazer essa palavra movimento virou modinha, o pessoal do digital parece que descobriu isso agora e tá todo mundo falando, o lance das marcas, a terceira era do consumo. Eu falo assim, só, o cara precisa comprar margarina, cara, não tem nada de participar de movimento, né? Não entenda que as coisas são concomitantes. Sim. Né? E aí ele fala, né? Não crie um movimento, faça parte do movimento. E é isso que acho que é o projeto atual. Vocês estão tentando criar um movimento, né? Que na verdade existe. Porque é difícil falar assim, como é que é o surfista hoje? Cara, ficou muito heterogêneo. Uhum. Aquela imagem que a gente tinha do cara na praia, descolado, cabelo comprido, loiro, gostava de fumar um baseado, não, acabou. Hoje você tem o Flávio Bolsonaro que surfa, ou o Carlos, sei lá, um deles que surfa, e até o cara mais do pessoal surfa. Virou heterogêneo, não é uma coisa homogênea como a gente imaginava antes, entendeu? Porque surf é uma coisa legal. Entendeu? Bom, essa do Surf Junks, né, que é o Surf Junk Club, foi assim, lá na Surf Junks, é isso? O Surf Junk Club. Ou Surf Junks, Surf quem Junks. abrevia. Lá na Ambev... procura na internet, aí vocês procuram na internet. Lá na Ambev eu mudei de área lá, 1 ano e meio depois que eu estava lá dentro, fui para uma área dentro do marketing de produtos digitais para consumidores. Né? Então era um grupo ali que me interessou muito. Com a experiência que eu tinha de ter feito já um aplicativo, o Bro bateu 300 mil downloads, né? Então, assim, a gente tinha uma experiência legal ali para usar. E aí fui para essa área, e essa área trabalhando com o Zé Delivery, né? Então eu já entrei lá rapidamente para fazer o clube de experiências para o Zé Delivery, que era uma coisa legal, que você usava o aplicativo, juntava pontos, e esses pontos você trocava por experiências, por coisas que a Ambev promovia. Então você podia trocar os pontos para ir no Lollapalooza, para ir no jogo do São Paulo, para ir num meet and greet com um cara da NBA. Então tinha uma coisa legal. Aí eu entrei nesse squad para fazer essa área do Clube do Zé, na época. E o diretor da área, que era o Daniel Tartar, que está hoje na Malásia,
Ele é um cara que vinha de agência também, então a gente se conectou muito rápido lá. Ele que me puxou lá para essa área, né? Então os dois vindo de agência e lá agora no cliente, tudo isso, então já tinha uma comunicação fácil ali. E na primeira vez que voltou depois da pandemia, que foi meio que um seminário, assim, um workshop que eles promoveram lá nessa área, né, dos produtos digitais, foi a primeira vez que eu voltei, fui para o escritório, né? No final foi dezembro de 2021. Que loucura isso. 21? Dezembro de 2021. E aí ele fez uma palestra sobre a Web3, sobre blockchain, sobre NFT, DeFi e todas essas, né, essas siglas aí que estão nesse mundo cripto. E até então meu contato era muito raso até aí, né? O que eu sabia de NFT era meio que uma coisa que eu não me interessava muito, que é o negócio de fazer obra de arte com NFT, assim. Isso por si só não me pegava, eu não entendia a funcionalidade. E nesse dia ele explicou tudo de um jeito que me fascinou, né? A blockchain me fascinou, a hora que eu entendi o que era isso, como é que funcionava. E tive uma noção maior sobre o cripto. E aí quando ele apresentou uns cases e apresentou, por exemplo, o Bored Ape Yacht Club, eu falei, caralho, isso aqui é uma construção de marca absurda. Eu fiquei fascinado pela marca que eles estavam construindo. E eles estavam usando a força da comunidade, das pessoas se juntando como grupo para construir uma marca. E eles construíram aquela marca do zero, né? E aí eu fiquei assim apaixonado na hora por aquilo. E ele acabou o dia ali falando, olha, comprem Ethereum, comprem um NFT, tipo, faz uma carteira digital, tenta entender o que é esse processo para vocês se familiarizarem. Então ficou essa tarefa, essa lição de casa, assim. Mas conforme ele foi fazendo, eu já fui olhando aquilo, que nem eu fiz na época da África, olhando as propagandas, falando, pô, no surf dá para melhorar. Eu fui olhando aquilo tudo, eu falei, caralho, dá para... Pensei primeiramente no Bro, o que daria para fazer com o Bro, né? E aí saí daquela reunião daquele dia com a cabeça explodindo. 2 dias depois me liga um amigo, engenheiro lá de Ribeirão, que estava aqui em São Paulo, tinha passado por consultoria tal, o Matheus, e perguntou se eu estava sabendo de alguma coisa de NFT, se eu estava por dentro e tal. Eu falei, olha, eu tive um workshop aqui faz 5 dias e eu tô sem dormir desde então. Ele falou, pois é, cara, porque o que está sendo muito valorizado agora nesse momento são as marcas que nascem através de comunidade, né? E aí as pessoas criam a comunidade do copinho dourado com a caneta em cima. Porra, cria uma comunidade, faz um monte de camiseta, faz boné, vende, aí tá todo mundo lá no Discord. E aí o outro vai lá e cria a comunidade da mochila amarela. Uhum. E umas coisas assim, pô, né? O Bored Ape, os macacos entediados do Yacht Club. Sim. Que eu acho conceitual legal pra caralho, que você vê os Yacht Club aqui, é tudo, né, aquela coisa largada, tediosa. Então eles tiveram uma criatividade foda aí. Mas eu falei, pô, a visão dele, né? O surf já tem uma comunidade global fortíssima. Então você não precisa criar a comunidade do surf, ela já existe. O que a gente está falando aqui é de juntar essa comunidade, né? E aí o modelo era basicamente criar um clube que oferecesse acesso para as pessoas para utilidade e benefício, né? Então que tipo de utilidade e benefício você poderia oferecer para o surfista? E na minha visão ele me ligou porque ele sabia já do meu envolvimento com o mercado de surf, desde sempre eu, né, tentando ter alguma atuação nesse mercado. Ele me ligou para pensar e ver, e eu tava já com aquela coisa ali na cabeça. A gente em uma semana já ligou para mais um, que foi o Caio Matoso, porque eu falei, bom, se o negócio é criar uma marca, eu vou ligar pro cara que eu conheço que mais sabe de criar marca, que trabalhou 10 anos com a Nike em Portland, lá nos Estados Unidos, que era o Caio Matoso, sócio do Bro também, que fez a marca Bro, né? E aí liguei para ele a mesma coisa, cara, como é que você tá aí nos Estados Unidos, e NFT, como é que você tá vendo? Ele falou, puta, Oveira, lá vem você de novo, qual que é agora? Porque na primeira vez que eu liguei para ele queria fazer uma previsão de surf pro mobile. Agora eu falei, agora eu quero fazer um clube de surf com NFT. Ele, puta, cara, legal pra caralho, vamos lá. A gente começou, aí já achamos um cara da tecnologia, que era o Zago, começamos a fazer reunião remoto toda semana. E aí, assim, em um mês veio a ideia de fazer um clube que oferecesse essas experiências. Que experiência? Eu falei, bom, o que eu consigo trazer aqui é trazer as pessoas mais para perto do surf, porque eu me coloco numa posição privilegiada de estar muito no núcleo do surf. Pô, eu tenho chat com o Gabriel Medina no WhatsApp há mais de 10 anos. Com meus ídolos, com o Donovan Frankenheiter, tenho histórias com o Kelly Slater, que é 11 vezes campeão do mundo de surf. Essa é uma história pra gente contar no próximo. Quando você traz a pessoa ele pra perto conseguiu disso, o visto pro Kelly Slater vir pro Brasil.
Em 2009 ele foi campeão mundial. Uma das últimas vezes. E ele tinha que vir pro Brasil e não tinha... Ele articulou o visto? Ele articulou o visto. Legal. Essa história foi louca, cara. Essa história foi foda. Tive que mandar ele pra Los Angeles, assim, no susto. Ele foi lá e tirou. Mas, pô, o pensamento era, então tá, consigo trazer as pessoas para perto do surf. Então, como que a gente cria uma marca, né, um clube que usa essa tecnologia dos NFTs para promover experiências que... Porque muito da comunidade do surf não é quem surfa. Os modos com a grande quantidade, boa parte do consumo de modas roupa, de surf não é entusiasta. É o wannabe. Exato. Mas o wannabe ele vai aonde o core valida. Sim. Né? Se o core valida, o wannabe vai atrás. E esse é o principal jeito para mim de fazer. Foi assim que a gente fez com o Bro e foi assim que a gente vai fazer com o Surf Junkies também, que era então criar essa comunidade, juntar essa comunidade, oferecer um acesso para esses membros diferenciado, então de tudo, né? De acesso à piscina de onda, que na época era o que estava pegando. Todo mundo queria experimentar uma piscina de onda, mas não podia, porque só se você é morador lá do condomínio, e difícil, e caro, aquela coisa. Então foi assim, foi tudo muito rápido. E aí já nessa, quem seria o cara para fazer essa marca e fazer esses NFTs tudo? Seria o Marcelo Serpa, né? Que estava morando no Havaí. E eu tava já desde da época do Bro, querendo convidar ele para vir pro Bro, né? Tinha esse desejo, a gente falava, e o Serpa é foda, tá morando no Havaí e tal. Então tinha já essa coisa. E aí, sei lá, só para fazer um parênteses, a primeira vez que eu tive um contato com o Serpa, eu tava surfando, fui para uma praia para ver se o nosso aplicativo tava acertando a previsão lá. Pegou a onda dele. E aí o cara tava lá. Aí. Caralho, é o Marcelo Serpa. Aí eu fiquei ali só do lado dele e ele começou a falar com um amigo. Falei que a previsão tinha acertado aqui, que ia dar altas ondas, e falando de previsão de onda. Eu falei, velho. Vou ter que, né? Falei, desculpa falar, mas onde você viu a previsão? Ele falou, eu vi no Bro. Cara, eu caí da prancha. Saiu da praia, foi embora, cara, acabou. Ele, na hora, ele falou, por que? É seu? Eu falei, meu, daquele outro cara ali, daquele outro, a gente veio ver se a previsão acertava. Ele, falei pros meus amigos aqui, ontem uns 15 baixaram o seu aplicativo no jantar, que tava tudo azul, falando que aqui ia dar, olha aqui, altas ondas. Então assim, eu tive esse primeiro momento com ele em 2016, né, 16, 17. Aliás, 16 nada, 15. Foi antes de eu ir pra Trator. E aí, falou, vamos chamar o Serpa, né? Vamos chamar o Serpa. E para tentar encurtar aqui a história, a gente tava naquela, como é que é? Tem que fazer uma mega numa apresentação e tal. Aí eu meio que já atropelei o processo ali, cara, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, porque eu falei, a ideia é foda pode ser no guardanapo, né? Não tem que fazer um keynote espetacular, assim. A galera tava me falando, dá um mês pra gente falar com o Serpa. Eu falei, já falei, já mandei. E agora? Falei, tá respondendo aqui. Aí ele falou, só antes de eu me comprometer, podemos fazer um Zoom amanhã? Fizemos um Zoom e ele entrou no dia seguinte. Que incrível. E aí quando ele entrou, aí o negócio acelerou demais, né? Porque daí o Serpa entrou e a gente começou o processo... Só de novo, para fins didáticos, falem quem é Marcelo Serpa para a galera. O Marcelo Serpa é um dos maiores publicitários, ele é o designer mais premiado do Brasil, o que mais ganhou o Leão de Cannes, ele ganhou o Leão de São Marco, que é uma homenagem que o festival faz para aqueles que são realmente assim fora da curva, né? Então ele é o cara que fez a Havaiana ser o que ela é hoje, né? As principais propagandas da Volkswagen, enfim. É um marco na história da publicidade brasileira. E criou a Almap, que é uma das agências mais premiadas do mercado publicitário, assim, até hoje. Então, ele era já, para mim, um ícone, um legend, assim. Eu, inclusive, me inspirava nele, porque ele era diretor de arte e surfista. Então eu falava, eu também quero ser diretor de arte surfista e trabalhar com essas marcas legais. Né? Então tinha essa coisa toda, e aí o Serpa, quando ele entrou assim, falou, não, vamos fazer a marca, vamos fazer os NFTs, vamos fazer tudo. Ele entrou com a gente assim, cara, foi um processo muito legal e demorou um ano, né, para conseguir criar uma coleção, fazer arte generativa, montamos empresa, fizemos tudo, né? E hoje virou o mundo vai girando, né? Os NFTs sobe e desce, aquela coisa, né? Uma coisa que é uma loucura. Hoje virou um clube de experiência, certo? É um clube de experiência para quem é surfista e que entrega experiência e produtos personalizados, né? Que o acesso é comprando o NFT, é isso? Você tem os benefícios se você tem o NFT, só que a gente esgotou a coleção em 3 dias no lançamento, né? Que foi em março do ano passado.
A gente, quando estava no pior momento cripto, assim, tudo colapsando, era quando a gente ficou pronto para lançar. Todo mundo falou, não lança nada agora. Só que a gente não estava lançando um produto para o Crypto Bro, que é o investidor, o especulador, que quer comprar um NFT por $80 e vender por $80 mil. Não era para esse público. Não. Era para o surfista. Foi aí então que a gente conversou na época. Eu lembro que você falou comigo na época. Eu falei assim, cara, o NFT só vai ter sentido se ele tiver uma dimensão física. Lembra disso? Sim. E aí eles foram para a dimensão física do NFT ser impresso, imprimido, entendeu? Não é só digital, entendeu? A gente nem falava em NFT assim, né? Quando lançou, a gente falava, você compra uma carteirinha do clube, você tem aqui 3.280 artes únicas criadas pelo Marcelo Serpa. Então, assim, a gente fez um processo criativo. Esse é o número, 3.280? A gente criou 4.000 e a gente fechou em 3.280. Quando estava no terceiro dia, tinha vendido já 3.000 e poucos NFTs. Podia ir até 4.000, mas aí o mercado cripto, que é muito forte, né? Aí nessa hora o mercado vem, a gente saiu em vários Twitters, porque começou a ser a coleção mais mintada. Mintada é quando a pessoa compra o NFT ele aparece ali para ela, né? Tipo, é igual comprar uma figurinha de você compra, não sabe o que tem dentro e aí aparece. Esse é o mint, né? Que você paga mais barato. E a hora que a gente abriu a venda, a galera do surf veio em peso, porque a gente tirou a tecnologia da frente, a gente conseguiu fazer a venda, as pessoas criavam carteira e compravam a figurinha sem saber que era NFT, que era aquilo lá. Porque isso é difícil pra caramba. Você comprar cripto, Ethereum e vai. Puta, é um processo assim que roda muito, mas a gente conseguiu simplificar. E aí a surfistada veio, começou a aparecer, o mercado cripto começou a ver que porra é essa, vou comprar também. Aí foi girando, aí no terceiro dia ali tava já com mais de 3.000. E a gente olhando, o mercado especulando, a gente conseguiu levantar o que a gente precisava para pagar o que a gente se comprometeu em um ano de trabalho, porque a gente contratou equipes, fizemos filme, animação, tipo, a gente foi pendurando um monte de conta. Assessoria, um ano de assessoria de imprensa falando sobre o Marcelo Serpa voltando para o mercado, não sei o quê. Falou, levantamos aqui já a grana que a gente precisa. O mercado cripto adora um burn. Que é pegar e falar assim, agora é o seguinte, quem entrou até agora entrou, quem não entrou não vai entrar mais porque vai acabar. Então a gente anunciou, meia-noite nós vamos fechar a conta. E aí nessa vendeu mais um pouquinho, chegou lá no 3.280, na hora que deu meia-noite a gente parou e encurtou o tamanho da coleção. O que valoriza e tal. Coisas que na época ali o mercado cripto ditava muito. Hoje, uma das coisas que eu faria diferente eu teria tido sangue frio de segurar mais 2 dias que esgotar os 4.000. Entendeu? Então achei que aquilo ali, o mercado cripto contribuiu mal, na minha opinião, porque começaram a falar que ia embarrigar e que não sei o quê, e aí os caras começam a vender tudo mais barato do que comprou. Vira uma especulação desgraçada. É um negócio assim que atrapalha no final, na minha opinião, o negócio. Mas foi assim, foi sucesso. Pô, a gente foi uma das coleções brasileiras de maior sucesso nessa história cripto e tal, e numa época que estava tudo colapsando, né? E aí juntamos a comunidade e saímos com o nosso roadmap, que já estava feito, que já estava divulgado, que já estava aprovado, que era promover as experiências, fazer uma experiência na piscina. Fizemos depois o drop do Fine Art do Marcelo Serpa, que você comprava ali o seu NFT e aí depois você podia adquirir ele no modo de, no formato de Fine Art, carimbado e assinado pelo Serpa 1 de 1. Num papel alemão assim de qualidade de museu para ser exposto em qualquer museu, né? E fizemos isso também, todo mundo, não vai vender nada, pô, vendemos mais de 70, né? E aí com os que a gente deu e estava já comprometido com as pessoas que entraram no começo, ficamos com uma coleção de 94 Fine Arts do Surf Junks, 1 de 1, que assinado e carimbado pelo Serpa, tipo, pô, 60 por 60, é animal. E aí nessa, quando a gente realizou a experiência lá na Praia da Grama, que foi quando a gente conseguiu levar 80 pessoas para surfar o dia inteiro lá, e aí essa comunidade se encontrou, foi aí que juntou e virou um grupo assim de, muito louco de isso. Pessoas que têm esse senso de pertencimento, eles se sentem sócios do negócio, sabe? Tipo, as um pessoas tem 10, outro tem 20, outro tem mais. As pessoas se conhecem virtualmente, quando vão para o real, parece que é uma experiência muito maior do que se fosse o contrário. É muito louco isso. E hoje eu só entro nesse grupo se eu compro um NFT? Se você compra um NFT no mercado secundário. Você tem alguém vendendo. Você tem alguém vendendo no mercado secundário, exato. E hoje tem menos de 3% aí, em média 2% fica à venda nos marketplaces
por exemplo, o OpenSea ou o Magic Eden, que são marketplaces para esse tipo de produto. Né? Então é legal porque você vê, pô, a paixão pelo surf conseguiu, né, me dar a oportunidade para eu sentar a mão mesmo em design, em criação, em conceito, em marca, em 2 projetos, pô, um aplicativo e uma coleção, que é um clube de surf, que tem, né, toda essa história que envolve propaganda, envolve design, envolve também a experiência para o surfista ali, né? Então isso que eu acho que é legal, assim, para a galera que me pergunta, eu falo, pô, se você tem uma paixão, o melhor jeito de você aprender, porque você se desdobra mais, né? Você fica, acorda cedo, dorme tarde, vai final de semana, tudo, porque aquilo você consegue se puxar bastante, né? É difícil se eu fosse fazer isso para, sei lá, cara, alguma coisa que eu não tivesse tanta paixão e tanto domínio, talvez não fizesse. Não fosse tão profundo, né? E, enfim, hoje o clube ele segue firme e forte, vamos dizer assim, com a comunidade, mas a gente não encontrou ainda um modelo de negócio, uma receita recorrente, que é o desafio desse grupo, é o desafio que a gente tem com a comunidade, que é achar esse produto. E agora a gente está num processo de descentralização, né? Os primeiros 2 anos foi muito centralizado, porque era como a gente acreditava que tinha que ser também, porque senão também vira uma zona. Não dá, tem hora que tem que ser. E agora o que a gente está tentando é justamente fazer a comunidade se apropriar mais daquilo e falar assim, legal, vocês... Porque até então assim, pô, Baraka, faz um evento assim assado, faz um produto assim assado, faz um... E a gente tá, pô, legal, avalia, faz sentido, não faz e testa. Agora faz um não sei o que, eu falo, faça você. Eu te apoio. Mas, pô, você quer fazer? Você sabe como faz? Tenta, pô. Vamos fazer. Agora é o momento da comunidade usar tudo isso que a gente criou. Todo mundo agora lá se conhece. Puta, fizemos coisa legal pra caralho. Temos acesso. A gente é uma marca consolidada, vamos dizer assim, com o core do surf. O core sabe que a gente existe. O core aprovou a gente. O core gostou da gente. O que é legal. Eu escuto muito isso, assim. Falar que a gente realmente conseguiu resgatar os valores do surf que as grandes marcas perderam, né? Que é essa coisa mesmo do cara que é o aficionado, né? Então, quando você pensa uma experiência de marca, vamos dizer assim, uma experiência de surf para esse público, você consegue essa validação, né? Que era o objetivo. Aí agora vamos ver como que o negócio vai para frente. Muito novo, né? E eu tô de novo no movimento de... Agora eu quero ganhar Leão de Canes que eu nunca ganhei. Eu quero ganhar essa porra. Agora eu quero, eu falei, vou então assim, tá, vamos descentralizar. Agora então tá, como é que eu junto tudo isso e vou para as cabeças de novo? Então assim, tô agora no momento querendo um desafio desse. Tô louco para pegar um desafio desse. Que quem tiver precisando de um diretor de arte, se apoia. Eu indico o menino. O menino é bom, viu? Pode chamar ele para ser diretor de arte da Purple, tá? Foi mal passar o tempo aí, mas... Não, normal. Aqui a gente é uma avacalhação só também. Eu estou preocupado com o menino, com o Lucas da Uniguaçu. Estamos nos estúdios da Uniguaçu, mais uma vez, obrigado a toda a galera que está no backstage aqui, né? Que tá... Tem o Lucas, tem a Fernanda, tem a outra menina que trabalha junto com o Lucas, que eu esqueci o nome, perdão, desculpa. Né? Falar um pouco também do pós-produtor, que é o Johnny, que foi professor de vocês, professor, né? Do Besouro, criador de ideias, e todo mundo que eu esqueci. Seu recado final, vai, meu querido Toledo. Cara, primeiro te agradecer. Que história incrível, velho. Assim, você trouxe várias frentes aqui conectadas. O Polit fez uma introdução com uma história não linear, mas é bem linear em cima de criatividade. Sim, eu acho que o denominador comum de tudo isso é a questão da paixão pelo surf e pela criatividade, pelos processos criativos, né? Seja eles onde estiverem. Porra, e parabéns, porque tudo que você meteu a mão voou, cara. Incrível. Parabéns. Pô, valeu, cara. Eu que agradeço aí a paciência, que eu falei, era aquela palavra ali de vocês ficarem por isso que ele falou paciência. Eu ouvindo vocês falando aqui, pô, eu que agradeço a oportunidade de vir lembrar aí esses momentos, essas histórias com vocês aqui, pô, com o meu grande professor, meu parceiro de padaria, que a gente... agora a gente se encontra na padaria. Uma vez por mês ou duas ali, vou ali comprar o pão e escuto aquele eu falo, olha ali, tá? A voz dele é... Seu recado final, antes de eu dar o meu recado final. Meu recado final? Pô, vamos todo mundo aí participar do Policast, porque eu achei essa ideia sensacional. Vamos trazer a galera aqui. Precisa colocar o seu... Você imagina o carioca aqui, né? Imagina, pô. Demais aqui. Eu adorei isso aqui. Fiquei confortável aqui. Parece que estamos numa sala de casa com amigos já aqui trocando ideia, né? Esses momentos são bons. Assim. Legal.
Então fica aqui mais um. Ah, eu falei, você também, Toledo, caramba. Esse é o episódio número 333, certo? Tem uma história por trás desse número, né? Que um dia, quando você voltar de novo, a gente vai falar dela, certo? Vamos deixar. Esse é o 333, ok? Esse é o episódio número 333 do Policast. Mais uma vez, obrigado você. Raro ouvinte, né? Esteja aqui, nos acompanhe. Eu também não vou ficar pedindo. Você viu que eu não fico pedindo like, mas que tá esmolando. Ai, seja nosso seguidor, né? Dê like. Não, cara, faz o que você quiser. Eu já falei isso no outro. Eu vou gostar de você do mesmo jeito. Pede para dar um dislike, desinscrever do seu canal. Você dá um like ou dá um dislike, se inscrever ou não se inscrever, não vai fazer diferença nenhuma em termos daquilo que eu sinto por você, certo? Então. Fica aí, mas é que tem o tal do algoritmo do nosso amigo YouTube aí, né? Então, assim, também o podcast é muito mais. A gente não faz isso para ganhar dinheiro, né? Grandes rios de dinheiro, é por outros motivos, que é justamente resgatar uma história, né? E é legal ver isso, né? Assim, por isso que é o lugar de uma história, a história de um lugar. Isso que é mais legal. Cada vez que chega aqui é uma puta emoção. Obrigado. Fica aqui o meu beijo para elas, abraço para eles. 2 horas? Cravado. Recorde. Aí, ó.